Eu estava segurando as chaves de uma cobertura de 5 milhões de reais quando meu celular vibrou com uma mensagem que ia destruir o meu mundo. Não vá ao casamento do seu filho. Foge. Eu achei que fosse uma piada de mau gosto. Eu não fazia ideia de que, em 9 dias, eu assistiria meu único filho ser preso no próprio casamento, na frente de 150 convidados. Mas deixa eu começar do começo. O sol de outubro pintava tudo de dourado, através das janelas enormes de vidro que iam do chão ao teto naquela cobertura no centro da cidade. Eu estava lá parada, com as chaves geladas na palma da mão, tentando imaginar a cara de Bruno quando eu entregasse elas para ele. Meu filho, meu único filho, o motivo pelo qual eu passei 40 anos construindo a construtora Ribeiro do nada. A cobertura era perfeita. Cozinha moderna com balcões de mármore importado, pisos de madeira nobre que pegavam a luz da tarde, uma varanda enorme com vista para o parque da cidade, onde as árvores estavam vivas e verdes sob o sol da primavera. Era tudo o que eu sonhava ter na idade dele, mas que não pude pagar até ter 50 anos. Eu caminhei pela sala de estar vazia, meus passos fazendo eco no ambiente amplo. Bruno ia amar esse espaço. Eu tinha certeza disso. Isso não era apenas generosidade de mãe. Era um pedido de desculpas. Um pedido de desculpas por todos aqueles jogos de futebol da escola que perdi por causa de compras de terrenos e reuniões intermináveis. Por todas aquelas reuniões de pais e mestres onde mandei minha secretária no meu lugar porque estava ocupada demais. Por todas aquelas noites em que cheguei em casa, depois que ele já estava dormindo, cansada demais para ler uma história de ninar para ele. Meu falecido marido, Roberto, costumava dizer: Helena, você está construindo um império, mas para quem você está construindo isso? Para o nosso filho. Eu sempre respondia sem pensar 2 vezes. Para o futuro de Bruno. Bem, Roberto já se foi há 8 anos. Morreu em um acidente de carro trágico quando Bruno tinha 24 anos. Nunca chegou a conhecer Alice, a mulher com quem Bruno se casaria no próximo sábado. Nunca chegou a ver a cobertura luxuosa que comprei como presente de casamento para Bruno. Mas Roberto entenderia. Esse presente não era para me exibir ou ostentar dinheiro. Era sobre dar a Bruno o começo de vida que eu nunca tive. Era sobre provar que todos aqueles sacrifícios, meus e dele, valeram a pena no final. Tirei meu celular do bolso e verifiquei a hora. Eram 16h47. Eu tinha passado quase 1 hora ali parada, decorando mentalmente cada canto, imaginando a vida de Bruno e Alice naquelas salas. A papelada final do fechamento do negócio estava no balcão da cozinha, pronta para minha assinatura. Eu assinaria amanhã cedinho e faria uma surpresa para Bruno com as chaves no jantar dos padrinhos na próxima sexta-feira à noite. 9 dias até o casamento. 9 dias até eu levar meu filho pelo braço até o altar, já que Roberto não estava aqui para fazer isso. Meu celular vibrou na minha mão, tirando minha atenção. Número desconhecido. A mensagem fez meu estômago despencar na hora. Não vá ao casamento do seu filho. Foge. Eu encarei a tela do celular. Li 1, 2, 3 vezes, tentando entender. Meu dedo polegar ficou parado em cima do botão de ligar. Depois apertei com força. O telefone tocou, tocou e tocou. Ninguém atendeu. Sem caixa postal. Apenas aquele toque repetitivo e mecânico que parecia zombar da minha cara. Tentei de novo imediatamente. A mesma coisa. Na 10ª tentativa, minha mão estava tremendo visivelmente. A parte sensata do meu cérebro, a parte racional que fechou negócios de milhões de reais sem piscar por 40 anos, insistia que aquilo era um trote de mau gosto. Número errado, alguma piada idiota de despedida de solteiro que os amigos de Bruno achavam engraçada. Mas aquela outra voz, o instinto materno e de sobrevivência que me guiou por 4 décadas de negócios difíceis, sussurrou algo diferente no meu ouvido. Tinha alguma coisa errada. Eu me forcei a focar na papelada de fechamento do negócio em cima do balcão. Assinei cada documento com precisão mecânica, minha assinatura parecendo mais tremida do que o normal no papel. A cobertura era de Bruno agora. O que quer que aquela mensagem significasse, não mudaria meu amor pelo meu filho. Tranquei a porta da frente, guardei no bolso as chaves que de repente pareciam pesar 1 tonelada. Na garagem do prédio, olhei para trás por cima do ombro 3 vezes antes de entrar no meu carro, sentindo um arrepio. Sentada atrás do volante, encarei aquela mensagem mais uma vez. Não vá ao casamento do seu filho. Foge. Eu apaguei a mensagem com raiva e liguei o motor.
Algum número desconhecido com um aviso confuso não ia estragar o grande dia do meu filho. Eu tinha um casamento enorme para preparar, um jantar dos padrinhos para planejar e uma cobertura incrível para surpreender ele. Dirigi para casa, para minha mansão num bairro nobre e arborizado, a casa onde Bruno cresceu, onde Roberto e eu criamos nosso menino, onde cada quarto guardava memórias preciosas que eu não suportaria deixar para trás. Eu não fazia ideia de que, em menos de 12 horas, eu desejaria ter escutado aquele aviso com todas as minhas forças. Sexta-feira à noite, 23 horas e 47 minutos. Eu tinha tentado ligar para aquele número desconhecido 17 vezes desde que saí da cobertura à tarde. A cada vez, nada além de toque sem resposta. Eu estava sentada no meu escritório em casa, o cômodo onde construí a construtora Ribeiro, de um único terreno baldio para um império de 10 edifícios comerciais, no valor de 80 milhões de reais. A foto de Roberto estava na minha mesa, ele aos 40 anos, sorrindo em algum evento da empresa com o braço pesado e carinhoso em volta dos meus ombros. "O que você me diria para fazer agora?" Sussurrei para a foto dele no silêncio da casa. Meu telefone tocou de repente, me assustando. Número desconhecido. Quase derrubei meu copo de uísque na mesa. "Alô?" Minha voz saiu rouca, desesperada. "Helena, é Felipe." O nome me atingiu como um soco físico no peito. Felipe, meu antigo sócio, o homem em quem confiei metade da minha empresa até o vício em cocaína destruir a vida dele 8 anos atrás. Nós nos separamos com advogados caros e muitas brigas. Eu comprando a parte dele na empresa enquanto ele se internava numa clínica de reabilitação. "Felipe", consegui dizer chocada. "Depois de 8 anos, você... Eu sei. Me desculpe pela mensagem estranha e assustadora. Eu precisava ter certeza absoluta antes de te contar o que ouvi." Minha mão apertou o telefone com força. "O que você ouviu?" "Terça-feira de manhã, eu estava naquela cafeteria chique no centro. Sabe qual é? Perto do parque da cidade?" A voz dele parecia mais velha, cansada, desgastada pelo tempo. Eu estava trabalhando no meu notebook numa mesa. Bruno entrou com uma mulher e um homem de terno. Meu estômago gelou na hora. Eles sentaram na mesa de canto, a uns 6 metros de mim. Helena, eles ficaram lá por 40 minutos conversando. Eu ouvi tudo. "Tudo sobre o quê?" perguntei, sentindo o peso na pausa de Felipe. "Sobre você, sobre papéis que você assinou, sobre o plano deles de tirar tudo o que você tem." A sala pareceu girar ao meu redor. "Isso não é possível. Bruno não faria uma coisa dessas." "A mulher é Alice, a noiva dele?" "Sim, é ela." Ela continuava dizendo: "A velha mal verifica os documentos mais." Bruno riu. "Disse que você assinou tudo sem ler, que você confiava nele cegamente." O uísque ficou amargo na minha boca, querendo voltar. "Assinou o quê? Que documentos?" "Papéis de confiança, eles chamavam." "Mas, Helena, eles não estavam falando sobre proteger os bens da família. Eles estavam falando sobre vender tudo, transformar tudo em dinheiro vivo." Eles falaram de um comprador. Grupo de Investimentos Summit. Minha visão ficou embaçada de lágrimas. A foto de família na minha mesa, a formatura da faculdade de Bruno 5 anos atrás. Nós dois sorrindo felizes, parecia zombar de mim agora. Eu tinha ficado tão orgulhosa naquele dia. Meu filho prestes a entrar no mundo dos negócios, seguindo os passos dos pais. "Felipe, por que você está me contando isso? Você sumiu há 8 anos. Não nos falamos desde que você salvou minha vida, me forçando a ir para a clínica de reabilitação, mesmo que eu te odiasse por isso na época." A voz dele falhou, emocionada. "Estou limpo há 6 anos agora, Helena. Eu dirijo um grupo de apoio para viciados. Eu estava naquela cafeteria para uma reunião com um cliente. Ele parou um pouco para respirar. Quando ouvi a voz de Bruno, quase fui embora para não ser visto, mas aí ouvi o que eles estavam planejando e não pude deixar eles fazerem isso com você depois de tudo. Não pode ser verdade." Mas mesmo enquanto eu dizia isso, a dúvida cruel aparecia na minha mente. Bruno tinha me pedido para assinar algo recentemente? Documentos de planejamento dos bens da família? Quando foi isso mesmo? "Tem mais", Felipe continuou, a voz grave. "Eles falaram que iam ter tudo pronto logo depois do casamento. Eles falaram sobre
O que fazer quando você estiver numa casa de repouso, Helena? Eles estavam rindo disso. A mulher disse que conhece médicos que poderiam dar o laudo certo por um bom preço. Meu filho, meu único filho, o menino que criei sozinha com tanto amor depois que Roberto morreu. Eles estão planejando fazer você ser declarada incapaz mentalmente, disse Felipe baixinho com pena. Meu próprio filho não faria isso. Helena, me escute. Eu sentei a 6 metros de distância por 40 minutos. Eu ouvi o advogado discutir datas, processo, como fazer tudo parecer legal. Essa mulher, Alice, ela tem contatos com médicos que diriam que você está com problemas mentais. Demência. O que quer que precisem para te internar numa clínica e te tirar do caminho. Eu não conseguia respirar. As paredes do escritório pareciam diminuir e me esmagar. Que papéis? Perguntei finalmente num fio de voz. O que eu assinei? É isso que você precisa descobrir rápido, porque eles falaram de sábado, amanhã, como prazo final para finalizar alguma coisa. Você não tem semanas para resolver isso, Helena. Você tem dias, talvez menos. A ligação caiu. Fiquei sentada no escuro do meu escritório, olhando fixamente para a foto de formatura de Bruno. 5 anos atrás, ele me abraçou forte depois da cerimônia e disse: "Obrigado por tudo, mãe. Eu não teria conseguido sem você." O que aconteceu entre aquele momento de amor e a manhã de terça-feira numa cafeteria no centro? Minhas mãos tremiam incontrolavelmente enquanto eu abria meu arquivo de metal. Em algum lugar ali estavam os documentos que Bruno tinha me pedido para assinar. Planejamento de bens, ele tinha chamado. Uma organização de rotina. Eu tinha assinado 3 semanas atrás, sem ler com atenção, porque confiava no meu filho mais do que em mim mesma. A manhã de sábado chegou cedo demais. Eu mal tinha dormido 3 horas, virando na cama, antes de começar a revirar os arquivos do meu escritório em casa como uma louca. Gavetas caíram no chão com barulho. Pastas de papel se espalharam pela minha mesa e pelo tapete. 40 anos de documentos de negócios espalhados pelo chão como folhas secas. Eu não ligava para a bagunça. Eu precisava encontrar o que Bruno tinha me enganado para assinar. Então a memória veio forte e clara na minha mente. 3 semanas atrás, final de setembro, uma quarta-feira à noite, por volta das 7 horas, Bruno apareceu em casa carregando uma pasta de couro elegante, daquelas que gente importante usa para parecer séria. "Mãe, meu advogado precisa que você assine alguns documentos sobre os bens da família." Eu estava revisando contratos complexos para a compra de um terreno na Zona Oeste. Mal levantei os olhos do meu notebook. "Planejamento de bens?" Perguntei distraída. "Apenas uma organização de rotina. Protege o que é nosso, garante o futuro. Dr. Tomás recomendou que a gente atualizasse isso de tempos em tempos para evitar impostos." Dr. Tomás, o nome do meu próprio advogado de confiança. Claro, eu confiei na hora. "Seu advogado falou com Tomás?" Sim, eles acertaram tudo, coordenaram os detalhes. Bruno tinha dado aquele sorriso fácil e encantador, o mesmo que derretia meu coração desde que ele era um menininho de 2 anos. Você sabe como são advogados e cartórios. Tudo tem que ter 3 vias. Burocracia pura. Eu tinha pegado minha caneta sem pensar. Onde eu assino? Rubrica aqui, assina aqui, coloca a data aqui. O dedo dele corria pelas páginas indicando os lugares. "Podemos falar do casamento enquanto você faz isso. Alice quer sua opinião sobre a comida da festa. Ela está em dúvida." E como uma boba, eu assinei página por página, mal lendo o conteúdo, conversando sobre carne ou peixe para o jantar, enquanto autorizava minha própria destruição financeira e pessoal. Bruno recolheu os documentos rapidamente, beijou minha bochecha com carinho fingido e saiu assobiando. Isso foi há 3 semanas, dia 20 de setembro. Agora, de pé no meio do meu escritório bagunçado e devastado, encontrei a pasta. Estava escrito Planejamento 2024, com minha própria letra na etiqueta. Eu mesma tinha guardado, confiando no meu filho, nunca duvidando do que eu realmente tinha assinado. Minhas mãos tremiam enquanto eu espalhava os documentos pela minha mesa para ler de verdade. Não era organização de bens coisa nenhuma. Era uma procuração de plenos poderes, dando a Bruno autoridade total sobre meu dinheiro, minhas propriedades e minhas decisões legais. Autorizações para passar imóveis para algo chamado Ribeiro Participações Limitada. Meu notebook já estava aberto na mesa. Entrei no site da Junta Comercial do Estado,
Digitei a busca da empresa com o coração na boca. Ribeiro Participações Limitada, registrada em 15 de agosto de 2024. Sócio administrador, Bruno Ribeiro. Sócios, Bruno Ribeiro. Meu nome não aparecia em lugar nenhum, nem como sócia, nem como dona, nem como conselheira. Ribeiro Participações. O sobrenome da minha família, da minha história, numa empresa que eu não era dona. Criada pelo meu filho para me roubar tudo. Continuei lendo o horror naquelas páginas. Contrato de promessa de compra e venda entre Ribeiro Participações Limitada e Grupo Investimentos Summit. Datado de 15 de setembro de 2024. Preço de venda: R$18 milhões. Descrição dos imóveis: todos os meus 10 prédios comerciais. Valor de mercado real: R$80 milhões. Eles estavam vendendo o trabalho da minha vida inteira por preço de banana, quase de graça. Um prejuízo de mais de 60 milhões para mim. O nome do advogado aparecia no rodapé de cada folha, pequeno, mas legível. Dr. Daniel Vieira, OAB. Olhei fixo para aquele nome. Daniel Vieira. Algo nele me incomodava profundamente, como um nome que eu conhecia, mas não lembrava de onde. Eu já tinha encontrado com ele? Trabalhado com ele? O nome parecia familiar de um jeito ruim que eu não conseguia identificar. Mas não havia tempo para descobrir isso agora. Minha própria assinatura me encarava de volta nos papéis, zombando de mim. Helena Ribeiro, assinado e datado em 20 de setembro de 2024. O dia em que Bruno veio com sua pasta de couro e suas mentiras ensaiadas. Eu tinha ficado tão orgulhosa que Bruno queria aprender o negócio, queria entender a papelada, queria ser responsável com o que a família construiu com tanto suor. Ele estava aprendendo, sim. Aprendendo exatamente quais documentos deixariam ele roubar tudo o que eu construí em minutos. Peguei meu celular, procurei nos contatos até encontrar o nome que precisava desesperadamente. Marcelo, investigador particular. Eu usava o serviço dele para verificar ficha criminal de funcionários novos, investigar inquilinos e parceiros de negócios em potencial. Agora eu precisava que ele investigasse meu próprio filho. O telefone tocou 2 vezes antes dele atender. Marcelo falando. Marcelo, é Helena Ribeiro. Preciso de uma ficha completa, um dossiê, de 2 pessoas e preciso para ontem. Qual a urgência, dona Helena? Ontem não seria rápido o suficiente, Marcelo. É vida ou morte. Sábado à tarde, 16 horas. Passei o dia tentando agir normalmente, o que foi a coisa mais difícil que já fiz. Respondi e-mails sobre o casamento, confirmei os arranjos com a florista, respondi a mensagem de texto de Bruno perguntando se eu precisava de alguma coisa. Só animada para a semana que vem. Digitei de volta, sentindo um gosto amargo de bile na boca a cada letra. Meu telefone tocou. Era Marcelo. Helena, tenho as primeiras informações. É melhor você sentar. Eu já estava sentada na cadeira do escritório, mas segurei na borda da mesa com força, mesmo assim. Pode falar, estou pronta. Alice Souza. R$340 mil em dívidas de cartão de crédito estourado no último ano e meio. Gastos de luxo desenfreados. Bolsas de grife, joias caras, roupas importadas. Ela também está alugando um apartamento num bairro nobre por R$8.500 por mês. Começou esse aluguel em agosto. Meu coração disparou no peito. E a renda dela? De onde vem o dinheiro? Nenhuma renda oficial que eu consiga achar em lugar nenhum. Sem carteira assinada, sem empresa no nome dela, nada que pague essa vida de rico que ela leva. E Bruno, o que você achou dele? A pausa de Marcelo me disse tudo antes dele falar. Bruno tem R$95 mil em empréstimos pessoais recentes. Ele comprou um carrão importado em julho passado, coisa de R$800 mil. As contas mensais dele giram em torno de R$15 mil. O salário dele na construtora que você paga é de 6.500. A conta não fechava de jeito nenhum. Bruno não podia pagar a vida que levava com o que eu pagava para ele. Tem mais, disse Marcelo, a voz pesada. Achei a empresa, Ribeiro Participações Limitada, aberta em 15 de agosto. Mas Helena tem um contrato de venda datado de 15 de setembro, um mês depois. Eu vi o documento. 18 milhões por prédios que valem 80. Eles estão atolados em dívidas, os dois. E seus prédios são a salvação deles. O bote salva vidas. Fechei meus olhos com força, sentindo uma dor física. Meu filho,
meu menino, atolado em dívidas que eu nem sabia que existiam. Me dê até hoje à noite, disse Marcelo. Estou investigando o passado de Alice Souza mais a fundo. Tem algo que não bate sobre ela. Algo estranho. Sábado à noite, 19h30. Helena. A voz de Marcelo estava séria, sombria. Achei algo grande. O nome verdadeiro de Alice Souza, até março de 2019, era Jéssica Vieira. A sala girou ao meu redor. Vieira, como o advogado Daniel Vieira. Ela mudou o nome em cartório em março de 2019. Trocou tudo. Novo CPF, nova identidade, tudo dentro da lei, mas totalmente planejado para esconder quem ela era. E Helena. Daniel Vieira é irmão dela. 15 anos caíram sobre mim como uma pedra gigante. Verão de 2009. Daniel Vieira, 20 anos, estagiário esperto e ambicioso na construtora. Eu ensinei ele pessoalmente, vi futuro naquele garoto. Então, eu peguei ele falsificando o valor de uns imóveis, fazendo um investimento ruim parecer bom para enganar quem fosse comprar. Daniel, esses números são mentira, eu disse na época, mostrando a ele os valores reais de mercado. Essas comparações não existem. Você escolheu só os mais caros para enganar o cliente. A cara dele ficou branca de medo. Foi só um ajuste, dona Helena. O imóvel é bom, eu juro. É fraude. Você falsificou documentos para enganar clientes da empresa. Você está demitido agora. Vou te denunciar no Conselho dos Corretores e na Justiça. Eu fiz tudo certo. Fui profissional, ética. Dei a ele uma chance de explicar, mas a prova estava ali na mesa. Na porta do meu escritório, quando saía com suas coisas, ele se virou. A raiva deixava a cara dele feia, distorcida. Você está destruindo minha carreira por causa de um erro bobo. Eu me dediquei aqui. Você se destruiu sozinho. Eu disse calma, sem me alterar. Tudo o que a gente faz tem volta, Daniel. As últimas palavras dele para mim foram: você vai se arrepender disso, dona Helena. Um dia, a senhora vai pagar caro por isso. Achei que fosse só raiva de moleque mimado que foi pego. Agora, 15 anos depois, eu entendia. Não era só raiva, era uma promessa de vingança. Depois que você demitiu ele, continuou Marcelo no telefone, Daniel ficou queimado nas grandes empresas da cidade. Ninguém contratava. Ele tem um escritório pequeno num bairro afastado desde então. A carreira dele nunca decolou de verdade. Abri o site de Daniel no meu notebook. Daniel Vieira Advocacia. O mesmo olhar calculista na foto, só que 15 anos mais velho e mais amargo. A irmã dele, Jéssica, teria 13 anos quando você demitiu ele, disse Marcelo. Como ela conheceu Bruno? Perguntei, embora já desconfiasse da resposta terrível. Num congresso imobiliário, junho de 2021, aquele que você mandou Bruno ir representar a empresa. Eu lembrei. Bruno tinha acabado de fazer 29 anos. Eu estava tão orgulhosa de mandar ele representar a construtora Ribeiro. Era a hora de aprender o negócio com outros profissionais. Ela puxou papo com ele no café do evento. Foi de propósito, disse Marcelo. Eles estavam namorando em menos de um mês. Ela caçou ele. Por 3 anos, Jéssica Vieira, fingindo ser Alice Souza, namorou meu filho, ficou noiva, planejou um casamento, tudo enquanto o irmão dela passava informações sobre mim, sobre como eu trabalhava, sobre exatamente como falsificar papéis que eu assinaria sem desconfiar. Helena, isso é um plano de vingança de 15 anos, disse Marcelo. Daniel não podia te atingir direto, você é muito forte, então usou a irmã para pegar seu ponto fraco. Eles planejam isso desde 2019. Pelo menos foi quando Jéssica mudou de nome. Pensei em Bruno, meu filho. Ele sabia desde o começo? Ou Jéssica manipulou ele primeiro e depois trouxe ele para o golpe? Eu queria acreditar desesperadamente que Bruno era uma vítima, que ele tinha sido enganado por uma mulher bonita e manipuladora. Mas as palavras de Felipe na ligação anterior ecoaram na minha cabeça. Bruno riu. Disse que você assinou tudo sem ler, que você confiava nele cegamente. Bruno riu sobre roubar a própria mãe. Obrigada, Marcelo. Continue pesquisando. Preciso saber de tudo, cada detalhe. Depois de desligar, fiquei sentada no meu escritório enquanto anoitecia lá fora. As luzes da cidade brilhavam pela minha janela como estrelas frias. Em algum lugar lá fora, meu filho estava planejando o casamento, achando que tinha se dado bem.
achando que a mãe dele era apenas uma velha boba e ultrapassada que assinava tudo sem ler as letras pequenas. Ele não fazia ideia do que 40 anos de experiência em negócios podiam fazer em 8 dias. Domingo à noite, 18 horas. Convidei Bruno e Alice para jantar na minha casa. Celebração em família antes do casamento, eu chamei, fingindo alegria. Minha voz soou normal no telefone. Animada até. Por dentro, eu estava morrendo de dor, mas eu precisava de mais provas concretas. A gravação de Felipe da conversa na cafeteria não era suficiente para a polícia. Eu precisava que Bruno se entregasse, com as próprias palavras, gravado em áudio e vídeo. Marcelo tinha instalado equipamento de gravação profissional na minha sala de jantar naquela manhã, enquanto eu estava fora. Câmeras minúsculas escondidas nas flores artificiais, microfones no lustre de cristal, tudo salvando na internet na mesma hora. Eu também usava uma pequena câmera presa na roupa, escondida num broche, só por garantia. A campainha tocou exatamente às 18 horas. Bruno me abraçou forte na porta. Te amo, mãe. Te amo também, filho. As palavras doíam na minha garganta como cacos de vidro. Alice parecia linda num vestido branco leve, angelical. Treinando para sábado, pensei com raiva. Ela beijou meu rosto, com cheiro de perfume caro que devia custar mais que minha feira do mês inteiro. Helena, muito obrigada por receber a gente. Essa semana do casamento está uma loucura, uma correria. Sorri, servi vinho, servi a carne assada que eu fazia aos domingos, a preferida de Bruno desde criança. Conversamos sobre flores, sobre a banda da festa, sobre os planos de lua de mel para as Maldivas. 2 semanas num bangalô em cima da água, mãe, disse Bruno animado. O paraíso parece caro, comentei como quem não quer nada, testando. Estamos economizando há meses. A mentira saiu tão fácil da boca dele sem gaguejar. Eles estavam atolados em mais de 400 mil reais de dívida juntos. Mas sim, eles, com certeza, estavam economizando para uma viagem de luxo de 100 mil reais. Alice tocou minha mão sobre a mesa com carinho falso. Helena, você já pensou em se aposentar? Você trabalhou tanto por tanto tempo. Você merece aproveitar a vida, viajar. Tradução. Quando você vai sair da frente para a gente assumir tudo e vender? Eu ri levemente. Acho que um dia, quem sabe? Você devia, insistiu Alice, os olhos brilhando. Deixa os mais novos lidarem com o estresse da empresa. Você já fez sua parte. Bruno se inclinou para a frente na mesa, interessado. Na verdade, mãe, estive pensando. Depois da lua de mel, queria conversar sobre assumir mais responsabilidade na construtora. Talvez a gente pudesse falar sobre eu começar a tomar conta de verdade. Podemos com certeza conversar sobre isso, eu disse, sabendo que ele planejava roubar tudo, não conquistar com trabalho. O irmão de Alice tem ajudado muito com a parte jurídica, continuou Bruno, cavando a própria cova. Daniel entende muito dessas coisas de herança e bens. Meu sangue gelou nas veias. Ele estava falando de Daniel na minha frente, sem medo. Eles se sentiam seguros demais. Achavam que já tinham ganhado o jogo. Seu irmão é advogado? Perguntei para Alice, me fazendo de boba e surpresa. Que maravilha! Acho que você nunca falou dele. Ah, sim, Daniel. Somos muito próximos. Ele advoga há anos. Alice sorriu confiante. Ele tem ajudado muito com os documentos da família. Documentos da família? Que jeito bonito e suave de chamar o golpe milionário. Com licença 1 minuto, eu disse levantando da cadeira. Preciso pegar a sobremesa na cozinha. Fui para o andar de cima em vez disso, correndo nas pontas dos pés. Peguei meu celular, abri o aplicativo que Marcelo tinha instalado. As câmeras na sala de jantar estavam mostrando tudo perfeitamente na tela. Vi Bruno e Alice na tela do meu celular. Esperei, prendendo a respiração. Bruno olhou para a cozinha para ver se eu vinha. Depois chegou perto de Alice. Ele falou baixinho, mas os microfones sensíveis pegaram tudo. Acha que ela desconfia de alguma coisa? Alice tomou de um gole de vinho tranquila. De jeito nenhum. Sua mãe assinou tudo sem ler. Ela confia demais em você. É muito sentimental, velha boba. Daniel diz que os documentos não têm erro. Assim que a gente casar e voltar de viagem, a gente age rápido. Meu irmão conhece Helena melhor do que ela mesma. O sorriso de Alice era frio, assustador. Ele passou 6 meses estudando ela quando foi estagiário. Ele sabe exatamente o que ela assinaria, os pontos fracos dela. Bruno riu. Riu de verdade, alto. 15 anos que Daniel está planejando isso.
O cara é dedicado mesmo. É justiça, disse Alice seca com ódio. Ela acabou com a carreira dele por um erro bobo. Ela merece isso. Eu não ligo para a justiça. A voz de Bruno ficou dura, gananciosa. Eu ligo para pegar o que é meu. Mãe controlou tudo a minha vida toda. Estou cansado. Bruno, você precisa merecer. Bruno, você não está pronto. Ele imitou minha voz com deboche. Tenho 32 anos. Estou pronto agora. Vi meu filho na tela do celular. A cara dele feia, com uma raiva e ganância que eu nunca tinha visto antes. Alice chegou mais perto dele. Depois do casamento, o Dr. Arnaldo vai fazer o laudo médico. 3 consultas e a gente tem o papel dizendo que ela está com problemas de cabeça, demência precoce, provavelmente. Quanto tempo até internar ela e tirar ela de casa? Daniel diz 60 dias, talvez 90 se ela brigar na justiça. Mas com a procuração que você já tem, não vai importar. A gente vai estar mandando na construtora enquanto ela estiver numa clínica trancada, e a gente diz para todo mundo que ela está bem e descansando. A risada de Bruno me fez querer vomitar meu jantar. A velha não faz ideia do que vem por aí. Fiquei no meu quarto assistindo meu filho me destruir através da tela de um celular. Lágrimas quentes escorriam pelo meu rosto, mas não emiti nenhum som para não ser ouvida lá embaixo. Esse era o menino que embalei para dormir quando tinha pesadelos com monstros. A criança que segurei no colo chorando quando o pai morreu tragicamente. O jovem que mentorei, ensinei e amei com tudo o que tinha na vida. E ele estava lá embaixo, rindo e bebendo vinho, falando sobre me colocar em uma clínica de repouso por uma doença mental que eu não tinha. Sequei meus olhos com força, arrumei minha maquiagem no espelho do banheiro, respirei fundo e voltei lá para baixo com um sorriso falso no rosto. O resto do jantar foi uma tortura psicológica. Eles discutiram o bolo de casamento, a música da primeira dança, onde os pais dela se sentariam na festa. Às 9 da noite, eles finalmente se prepararam para sair. Bruno me abraçou de novo na porta. Te amo, mãe. Obrigado por tudo. Te amo também, querido. Foi a última vez que eu diria isso e falaria sério. Depois que o carro dele se afastou na rua escura, sentei na minha mesa de jantar sozinha e toquei a gravação de novo. Cada palavra cristalina, com registro de data e hora, salva na nuvem para sempre. A velha não faz ideia do que vem por aí. Mas eu sabia agora. Eu sabia exatamente o que estava por vir. Segunda-feira de manhã, 8 horas em ponto. Cheguei ao escritório do Dr. Tomás no centro da cidade, carregando 3 caixas de arquivo pesadas com evidências. Eu mal tinha dormido, passei a noite toda acordada organizando documentos, imprimindo e-mails, criando cronogramas do crime. Tomás era meu advogado de confiança há 30 anos. Ele cuidou do inventário de Roberto quando ele morreu. Ele me guiou por acordos imobiliários complexos, me defendeu em processos trabalhistas, celebrou minhas vitórias. Ele era mais do que meu advogado. Ele era da família. A secretária dele me levou para a sala de reuniões luxuosa. Tomás entrou momentos depois, cabelos grisalhos e olhos atentos e inteligentes, aos 65 anos. Helena. Ele olhou para o meu rosto cansado e fechou a porta. O que aconteceu com você? Não perdi tempo com gentilezas. Coloquei as caixas na mesa de conferências de vidro dele. Meu filho está tentando roubar tudo o que eu tenho. A noiva dele não é quem diz ser. E o irmão dela, o advogado Daniel Vieira, está planejando essa vingança há 15 anos. O rosto de Tomás ficou pálido na hora. Daniel Vieira. Helena, você demitiu esse homem em 2009 por justa causa. Eu lembro bem. Ele entrou na lista negra. Nunca mais trabalhou para uma grande firma na cidade. Tomás puxou o computador, digitou rapidamente. Você o denunciou ao Conselho Imobiliário por falsificar avaliações. E agora ele está usando a irmã para me destruir através do meu próprio filho. Espalhei as evidências na mesa de conferências dele. Documentos falsificados, registros financeiros, o relatório de investigação detalhado de Marcelo, capturas de tela das mensagens de texto. Então, toquei a gravação do jantar de domingo no meu celular. A voz de Bruno encheu a sala elegante e silenciosa. A velha não faz ideia do que vem por aí. Ela vai estar em alguma clínica de repouso enquanto a gente manda no império dela. A expressão de Tomás escurecia a cada palavra ouvida. Quando a gravação terminou, ele recostou na cadeira, chocado. Helena, isso não é apenas uma fraude civil comum. A voz dele era quieta, controlada pela raiva. Isso é conspiração criminosa,
Formação de quadrilha. Ele puxou mais informações sobre Daniel Vieira na tela. Ele usou o conhecimento privilegiado do estágio de 2009 para forjar documentos que parecem legítimos para mim, porque ele sabia exatamente em quais papéis você confiaria, qual linguagem jurídica você aceitaria, como você revisaria a papelada. Tomás pegou um bloco de notas amarelo e começou a escrever furiosamente. Aqui está o que vamos fazer agora. A estratégia se formou rapidamente na mente dele. Tomás era minucioso, metódico, brilhante. Primeiro, disse ele, desafiamos cada documento que Bruno fez você assinar. Nosso argumento jurídico é indução fraudulenta. Não que você seja incompetente, mas que você foi enganada de má fé por um membro da família de total confiança. Concordei com a cabeça, tomando notas mentais. Segundo, reclamação formal à Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, contra Daniel Vieira. Ele violou regras éticas graves ao usar informações privilegiadas de clientes de 15 anos atrás. Ele aconselhou e planejou uma conspiração criminosa. Estamos buscando a cassação da licença dele para sempre. Ótimo, quero ele destruído. Terceiro, Polícia Civil, Departamento de Investigações Criminais, o DEIC. Tomás olhou para mim seriamente. Isso entra em estelionato, falsidade ideológica e associação criminosa. Eles usaram comunicações eletrônicas, mensagens, e-mails para executar a fraude. Como envolve somas altas e falsificação, é crime grave. Minhas mãos tremeram levemente sobre a mesa. Você está falando de prisão para Bruno. Estou falando de consequências reais para crimes reais. A voz de Tomás era gentil, mas firme como rocha. Helena, eles planejam fazer você ser declarada incapaz, interditada judicialmente e trancada em uma clínica de repouso contra sua vontade. Isso é violência patrimonial e psicológica contra idoso. Isso é crime previsto no Estatuto do Idoso com pena de reclusão. Fechei meus olhos com força. Vi Bruno aos 5 anos subindo no meu colo, rindo com o joelho ralado. Vi ele aos 15, com raiva e sofrendo no quarto escuro depois que o pai morreu. Vi ele aos 25 me abraçando e dizendo que queria me deixar orgulhosa. Quarto, continuou Tomás, implacável. Executamos um novo testamento imediatamente, hoje mesmo. Tudo vai para a caridade. Recomendo a Fundação Habitacional da cidade. Bruno não ganha 1 centavo. Nós arquivamos no cartório, reconhecemos firma, tornamos público e irrevogável. Todo o seu patrimônio, 47 milhões de reais mais ou menos. Você construiu cada tijolo, você decide para onde vai. Ele pausou e me olhou nos olhos. Mas Helena, uma vez que fizermos isso e registrarmos a indignidade dele, não tem volta. Bruno será permanentemente deserdado pela lei. Pensei na aliança de casamento de Roberto ainda na minha caixa de joias lá em cima no meu quarto. Pensei nas chaves da cobertura pesando na minha bolsa. Pensei em 40 anos construindo algo que sempre acreditei ser para o futuro do meu filho. Faça, eu disse com a voz fria. Tudo isso, agora. Tomás assentiu. Quinto e último passo. Liminar de emergência na justiça. Congelamos a Ribeiro Participações Limitada. Nenhuma transação, nenhuma transferência, nada. Conseguimos um juiz de plantão para bloqueá-los de fazer qualquer coisa até resolvermos isso judicialmente. Ele olhou para mim com cuidado, preocupado. Helena, você disse que o casamento é sábado agora. Sim, 19 de outubro. E você quer que isso seja tratado publicamente na festa? Encontrei os olhos dele sem piscar. Eles planejam me humilhar publicamente perante a sociedade. Audiências de interdição são registro público. Internações em casas de repouso viram fofoca na comunidade inteira. Eles queriam que meus amigos, sócios e colegas me vissem ser declarada incompetente, louca e indefesa. Minha voz não tremeu nem um pouco. Eu quero que eles vejam Bruno ser exposto como uma fraude e um ladrão na frente de todos. Tomás ficou quieto por um longo momento, absorvendo. É seu direito, mas entenda que isso significa nenhum acordo privado depois. Bruno enfrentará acusações criminais pesadas. O drama da sua família estará em todos os jornais e sites de fofoca na segunda-feira. Meu filho escolheu esse caminho sozinho. Levantei-me da cadeira. Só estou garantindo que todos vejam onde esse caminho leva. Terça-feira de manhã, 10 horas. A delegacia especializada do DEIC era exatamente tão intimidadora e fria quanto eu imaginava. Concreto cinza,
Postos de verificação de segurança, policiais de rosto sério e armas na cintura se movendo com propósito nos corredores. Tomás e eu fomos escoltados para uma sala de reuniões onde a delegada Sara Rodrigues esperava. Ela tinha 38 anos, formada em Direito com honras, ex-promotora pública respeitada. O detetive Marcelo a recomendou especificamente. Ela se especializava em casos de golpes financeiros contra idosos e famílias. Dona Helena. Ela apertou minha mão com firmeza profissional. O Dr. Tomás me informou sobre a situação por telefone. Revisei as evidências preliminares que vocês enviaram. Nós nos sentamos na mesa de metal. Notei que ela já tinha imprimido documentos importantes e feito anotações. Profissional, preparada. Delegada Rodrigues. Sara, por favor. Sara, você pode me dizer honestamente, eu tenho um caso real ou sou apenas uma mãe amargurada exagerando em um conflito familiar normal? A expressão de Sara era gentil, mas muito séria. Dona Helena, você fez o nosso trabalho de investigação para nós. Este é um dos casos de fraude e estelionato mais bem documentados que já vi na minha carreira. Ela abriu uma apresentação no notebook dela e virou a tela para nós. Você tem múltiplos crimes graves aqui. Deixe-me guiá-la por eles. Ela clicou para o primeiro slide. Estelionato. Artigo 171 do Código Penal. Obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo alguém a erro. Eles usaram comunicações eletrônicas, mensagens, e-mails, telefonemas para executar o esquema. Pena de 1 a 5 anos. Clique no próximo slide. Associação criminosa. Artigo 288. 3 pessoas, Bruno, Alice e Daniel, se associaram para o fim específico de cometer crimes. Criar a empresa de fachada, forjar documentos, planejar a venda da propriedade. Pena de 1 a 3 anos. Clique. Falsidade ideológica. Jéssica Vieira mudou o nome com o propósito específico de executar esse esquema e enganar terceiros. Promotores adoram isso porque mostra premeditação clara e dolo. Clique. Violência patrimonial contra idoso. Estatuto do idoso. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade. Pena de 1 a 4 anos. Minha cabeça estava girando com tantos crimes. E a gravação do jantar de domingo. Sara sorriu de canto. Não era um sorriso agradável. Aquela gravação é ouro puro para a acusação. Temos Bruno e Alice discutindo o esquema em detalhes minuciosos. Temos motivo, método, cronograma, tudo confesso. Isso é o que chamamos de um caso fechado. Ela se inclinou para a frente na mesa. Helena, quero ser muito clara sobre o que acontece se abrirmos um inquérito policial oficial agora. Vamos pedir quebra de sigilo telefônico, e-mails, contas bancárias. Vamos intimar representantes da suposta empresa compradora. Vamos executar mandados de busca e apreensão. E Bruno será preso e acusado de múltiplos crimes. Se condenado somando as penas, ele está olhando para 5 a 10 anos de prisão em regime fechado ou semiaberto. O número me atingiu como um golpe físico no estômago. 10 anos. Bruno, com 32 anos, indo para a prisão, saindo com 42, meia-idade, a vida destruída, ficha suja para sempre. Mas então me lembrei da frase. A velha não faz ideia do que vem por aí. Ele tinha planejado destruir minha vida primeiro, sem piedade. Eu quero prosseguir com tudo, eu disse calmamente. Sara assentiu, respeitando. Podemos prendê-los silenciosamente na sexta à noite em casa. Ou... Ela pausou, me estudando com curiosidade. O Dr. Tomás mencionou que você quer isso público. O casamento é sábado no Espaço Jardim do Parque, 3 da tarde, 150 convidados. Você quer que a gente prenda eles no meio do casamento? Eles planejam me humilhar publicamente na frente dos meus amigos. Eu quero que eles enfrentem a justiça publicamente na frente dos deles. Encontrei os olhos dela. Isso é errado da minha parte? Sara ficou quieta por um momento, pensando. Não é errado. É sua escolha como vítima. Mas Helena, depois de sábado, não tem como voltar atrás. Bruno terá ficha criminal permanente. A foto dele algemado estará nos jornais e na TV. O conflito da sua família será notícia de entretenimento. Ele fez a escolha dele 3 semanas atrás, quando forjou aqueles documentos e riu de mim. Minha voz estava firme como aço.
Só estou revelando as consequências das ações dele. Então estaremos prontos sábado à tarde. Sara fechou o notebook com um estalo. Policiais civis à paisana estarão posicionados como convidados na festa. Teremos mandados de prisão preventiva assinados pelo juiz até sexta-feira. No momento em que você nos der o sinal combinado, nós agimos e prendemos todos. Levantei para sair, depois me virei na porta. Sara, posso te perguntar uma coisa pessoal? Claro. Sou uma mãe terrível por fazer isso? A expressão dela suavizou pela primeira vez. Não. Você é uma mãe que amou o filho o suficiente para impedi-lo de se destruir e virar um monstro completo. Esse é o tipo de amor mais difícil e doloroso que existe. Quarta-feira à tarde, 2 horas. De volta ao escritório de Tomás, um Novo Testamento estava na mesa de madeira maciça diante de mim. Eu, Helena Ribeiro, estando em sã consciência e plena capacidade, as palavras embaçaram com as lágrimas enquanto eu lia. Esse documento cortaria Bruno da minha vida e do meu legado permanentemente. Beneficiário principal, explicou Tomás, apontando com a caneta. 100% do seu espólio para a Fundação Habitacional da cidade. Aproximadamente 47 milhões de reais em imóveis e investimentos. Você pode especificar o propósito. Sugiro habitação popular acessível para mães solteiras. Mães solteiras como eu fui depois que Roberto morreu. Mulheres lutando para criar filhos sozinhas enquanto construíam carreiras do zero. Sim, eu disse com convicção. Isso é perfeito. Cláusula de deserdação específica por indignidade. Eu especificamente deserdei meu filho Bruno Ribeiro por atos de indignidade contra meu patrimônio, conforme previsto no Código Civil, razões que ele bem conhece. Isso o impede de contestar na justiça depois. Tomás me mostrou a próxima seção do documento. Estrutura irrevogável. Uma vez assinado e registrado, você não pode mudar este testamento facilmente sem um novo processo complexo. Mesmo que você se reconcilie com Bruno mais tarde, isso permanece como sua vontade registrada hoje. Pensei sobre isso profundamente. E se Bruno pedisse desculpas sinceras? E se ele procurasse ajuda, mudasse, se tornasse o filho honesto que eu o criei para ser? Mas então me lembrei da risada dele. Ela vai estar em alguma clínica de repouso enquanto a gente manda no império dela. Não. Algumas pontes, uma vez queimadas com gasolina, não podem ser reconstruídas. Também recomendo uma carta explicativa registrada em cartório, disse Tomás, para ser lida publicamente após sua morte, explicando por que você escolheu a fundação de habitação em vez do seu único filho. Isso evita especulações. Eu escrevi a carta à mão ali mesmo. Levou 3 rascunhos amassados para acertar as palavras. Construí a construtora Ribeiro para meu filho Bruno. Sacrifiquei tempo precioso com ele para criar segurança financeira para ele. Achei que estava construindo o futuro dele. Mas Bruno escolheu roubar em vez de ganhar com trabalho. Ele escolheu trair em vez de esperar sua vez. Ele escolheu rir sobre institucionalizar a mãe dele em vez de honrá-la. Então estou deixando tudo o que construí para ajudar mães que realmente querem construir vidas melhores e dignas para seus filhos. Para mulheres que valorizam a família acima da fortuna fácil. Para pessoas que entendem que legado não é sobre dinheiro no banco, é sobre amor e caráter. 3 testemunhas assinaram o documento. Tomás, o detetive Marcelo e Lauro, meu parceiro de negócios mais antigo e leal. Lauro leu o testamento e a carta e olhou para mim com lágrimas nos olhos. Helena, sinto muito que tenha chegado a isso. Não sinta por mim, Lauro, eu disse seca. Sinta por Bruno. Ele tinha tudo na mão e jogou fora por ganância. Arquivamos o testamento no cartório de notas naquela mesma tarde. Permanente, público, irrevogável. A herança de Bruno, R$0. Meu império ajudaria estranhos necessitados em vez do meu filho ingrato. A voz de Roberto ecoou na minha memória. Construa algo que valha a pena manter. Finalmente entendi o que ele queria dizer todos aqueles anos. Quinta-feira de manhã, 9 horas. Tomás apresentou queixas formais e denúncias ao Tribunal de Ética da OAB contra o advogado Daniel Vieira. As acusações eram extensas e graves, violação de sigilo profissional e confidencialidade. Daniel usou informações que ganhou durante seu estágio em 2009, minhas práticas de negócios, meus hábitos de revisão de documentos, minha confiança em certa linguagem legal,
para facilitar uma fraude. 15 anos depois. Conflito de interesses. Ele aconselhou os clientes Bruno e Alice a fraudar sua ex-empregadora enquanto alimentavam uma vingança pessoal antiga. Má conduta e crime. Ele participou ativamente de fraude criminal, falsificação de documentos públicos e formação de quadrilha. A gravação menciona Daniel várias vezes, apontou Tomás vitorioso. A Alice diz claramente: meu irmão conhece Helena melhor do que ela mesma. Isso é Daniel usando informações privilegiadas de forma ilegal. Ele me mostrou os registros de cobrança bancária de Daniel. Marcelo os obteve por meios legais, mas criativos. Daniel tinha cobrado de Bruno R$15 mil por consultoria de planejamento patrimonial. Tradução: R$15 mil para ensinar meu filho a roubar a própria mãe. A OAB leva isso muito a sério, disse Tomás. Uma audiência de ética de emergência foi agendada para sexta-feira de manhã. Daniel será suspenso preventivamente imediatamente enquanto aguarda o processo de cassação total da carteira. Pensei no Daniel de 20 anos, olhos brilhantes e ansioso no meu escritório todos aqueles anos atrás. Eu tinha visto potencial nele. O mentorei, depois o peguei roubando e fiz o que qualquer pessoa ética faria. Denunciei. Ele passou 15 anos planejando vingança, em vez de reconstruir seu caráter e ser um bom advogado. Ótimo, eu disse simplesmente. Ele merece. Quinta-feira à tarde, 2h30. Eu estava no meu escritório da construtora Ribeiro, tentando manter a normalidade e trabalhar, quando Bruno entrou sem avisar, como se fosse dono do lugar. Oi, mãe. Ele sorriu, casual, encostando na porta. Estava na vizinhança. Pensei em dar um oi. Meu coração batia forte contra as costelas, mas mantive meu rosto neutro e calmo. Bruno, que surpresa boa, filho. Ele sentou na cadeira em frente à minha mesa, olhou ao redor do escritório com olhos de dono. Os olhos dele pararam no arquivo do contrato do Terreno Sul, que deixei visível deliberadamente. Uma isca. Onde está o contrato do Terreno Sul? Não estava na sua mesa na segunda-feira para assinar? Então, ele estava me vigiando de perto, garantindo que eu não tinha notado nada em comum e que os negócios continuavam fluindo para ele roubar. Arquivei. Sorri tranquila. Por quê? Sem motivo. Ele deu de ombros, fingindo desinteresse. Só lembro que você costuma deixar contratos ativos fora na mesa até fecharem o negócio. Ele estava me testando, vendo se minhas rotinas tinham mudado, se eu estava desconfiada. Estresse do casamento. Eu disse levemente, mentindo. Tenho estado mais organizada do que o normal para não esquecer nada. Conversamos por 20 minutos sobre amenidades. Ele me agradeceu de novo por tudo. A cobertura, meu apoio, minha confiança cega. Cada palavra saindo da boca dele era veneno puro. Mãe, quero que você saiba. Ele pausou, parecendo sincero, um ótimo ator. Você tem sido incrível. A cobertura, confiar em mim com mais responsabilidade na empresa. Eu sei que nem sempre fui o filho mais fácil. Pensei na gravação dele rindo. A velha não faz ideia do que vem por aí. Você é meu filho, eu disse calmamente, segurando a vontade de gritar. Claro que confio em você. Ele estudou meu rosto, procurando qualquer sinal. Confia mesmo, porque ultimamente você parece distante, estranha. Meu pulso disparou. Ele suspeitava de algo. Ele sentia a mudança. Apenas estresse do casamento, querido. Repeti a desculpa. Você sabe como eu fico ansiosa com grandes eventos. Quero tudo perfeito para você e Alice. Bruno assentiu lentamente, parecendo aceitar. É, estresse do casamento. Faz sentido. Todo mundo fica louco. Ele saiu 10 minutos depois. Tranquei a porta do meu escritório imediatamente e liguei para Marcelo. Ele acabou de sair daqui. Veio procurar algo, verificar se suspeito de alguma coisa sobre os contratos. Eles são espertos e paranoicos, disse Marcelo. Eles te conhecem bem e sabem que você é inteligente. Tenha muito cuidado, Helena. Não dê bandeira. Naquela noite, mal dormi, revirando na cama. Bruno estava me observando agora como um falcão. Eu tinha que manter a fachada perfeita por mais 2 dias. Apenas mais 2 dias até sábado. Sexta-feira de manhã, 9 horas. Fórum da cidade. Vara Cível de plantão. Juíza Patrícia Moraes presidindo. Tomás tinha entrado com um pedido de audiência de emergência e liminar, sem notificar a outra parte para não alertá-los. Excelência,
começou Tomás. Temos evidências claras e convincentes de que a empresa Ribeiro Participações Limitada foi formada através de fraude e estelionato. O sócio administrador, Bruno Ribeiro, obteve procuração através de engano e falsas pretensões contra a mãe idosa. Ele apresentou as evidências eficientemente na mesa da juíza. Os documentos forjados, a gravação de áudio transcrita, a confirmação da delegada Sara de um inquérito policial em andamento, o contrato de venda mostrando um prejuízo de 60 milhões para o meu patrimônio. A juíza Moraes ouviu atentamente, folheando os papéis. Ela tinha 59 anos, conhecida por ser severa e ter uma reputação de proteger vítimas vulneráveis. Revisei as evidências, disse ela finalmente, tirando os óculos. A gravação de áudio é particularmente perturbadora e cruel. Esses indivíduos discutiram fraudar a senhora Helena em detalhes, incluindo planos nefastos de tê-la falsamente diagnosticada com demência para internação forçada. Ela assinou a ordem judicial com força. A Ribeiro Participações Limitada está aqui congelada e bloqueada judicialmente. Nenhuma transação permitida em cartório ou banco. Sem vendas, transferências ou oneração de quaisquer ativos. Todos os documentos devem ser entregues à custódia do tribunal imediatamente. Bruno Ribeiro está proibido de acessar as propriedades, contas ou empresas de Helena Ribeiro, sob pena de prisão por desobediência. A liminar foi entregue por um oficial de justiça a Daniel Vieira, no escritório dele, às 10h30 da manhã de sexta-feira. O oficial de justiça descreveu mais tarde a reação de Daniel para Tomás. Ele ficou branco como um papel, tremia, disse: "O que, como ela, isso é impossível. Ela não podia saber." Agora eles sabiam. Não sabiam de tudo. Não sabiam da prisão no casamento, mas sabiam o suficiente para entrar em pânico total. O plano deles tinha vazado. Sexta-feira à tarde, 3h. Meu telefone tocou. Era Alice. Encarei a tela por 3 toques antes de atender, respirando fundo para entrar no personagem. "Helena, oi!" A voz dela estava brilhante demais, alegre demais, quase histérica. "Eu sei que nos veremos hoje à noite no jantar dos padrinhos, mas queria checar. Está tudo bem com você?" "Está tudo maravilhoso, querida." "Por que a pergunta?" "Ah, o Daniel mencionou algo estranho sobre uma papelada do tribunal que chegou lá. Algum tipo de erro de cartório, eu acho. Tenho certeza que não é nada demais." Então Daniel tinha contado a eles sobre a liminar e o bloqueio. Eles estavam se mexendo, desesperados para descobrir o quanto eu sabia. "Não tenho certeza do que você quer dizer, papelada do tribunal?" Eu disse inocentemente. "Tudo está pronto para amanhã. Estou tão animada com a festa." Longa pausa do outro lado da linha. "Você soa animada mesmo." "Claro que estou animada. Meu único filho vai se casar amanhã. É o dia mais feliz da minha vida." Outra pausa. Eu podia praticamente ouvi-la pensando, calculando. "Helena, alguém entrou em contato com você hoje sobre questões legais ou problemas com a construtora Ribeiro?" "Questões legais?" "Não, querida. Por que haveria questões legais? Está tudo em ordem." "Sem motivo. Deve ser engano mesmo." A voz dela tinha perdido todo o calor falso. "Tenho certeza que é apenas o caos da semana do casamento, até a noite no jantar." Ela desligou rápido, sem se despedir direito. Liguei imediatamente para a delegada Sara. Eles morderam a isca. "Sabem que algo está errado. Daniel recebeu a liminar hoje de manhã e avisou a eles. Eles estão suspeitos e com medo." "Estamos prontos", disse Sara calmamente do outro lado. Os mandados de prisão preventiva acabaram de ser assinados pelo juiz criminal. Oficiais estarão posicionados no local amanhã como planejado. Se eles tentarem correr ou fugir do país hoje, pegamos eles no aeroporto ou na estrada hoje à noite mesmo. "Eles não vão correr", eu disse com certeza. "Tem muito dinheiro em jogo. Eles são gananciosos. Eles vão achar que podem consertar isso, que é um mal-entendido jurídico que o Daniel pode resolver. Eles vão aparecer." Eu estava certa. A ganância deles era maior que o medo. Sexta-feira, 7h. Restaurante Canoas, um lugar chique e reservado na beira do lago. O jantar dos padrinhos deveria ter sido alegre e festivo. 150 convidados, família próxima, melhores amigos, associados de negócios importantes que me conheciam há décadas. Cheguei usando meu melhor vestido de seda e a aliança de casamento de Roberto em uma corrente de ouro no pescoço, escondida sob o tecido.
perto do meu coração. Bruno e Alice já estavam lá recebendo os convidados. Ambos pareciam tensos, sorrisos forçados. Bruno me abraçou, mas senti o corpo dele rígido. Mãe, obrigado por fazer isso. O lugar é lindo. Claro, querido. Sorri para ele. Nada além do melhor para o meu filho e sua noiva. Daniel Vieira estava lá também, padrinho do noivo. Ele me observava do outro lado do salão, com olhos calculistas de cobra, tentando ler minha expressão. Nossos olhos se encontraram por um momento. Ele não sorriu, nem eu. Ele sabia que eu sabia de algo, que eu tinha bloqueado os bens. Ele só não sabia o quanto eu sabia, nem que a polícia estava envolvida. O jantar foi servido. Discursos emocionados foram feitos pelos amigos. Lauro brindou a novos começos e laços familiares eternos. Eu me levantei para fazer meu discurso de mãe do noivo. Quero falar sobre família. Comecei, olhando para todos. Sobre o que construímos com tanto esforço. Sobre legado. A sala ficou quieta para me ouvir. Roberto e eu começamos sem nada, numa sala alugada. Construímos a construtora Ribeiro com nossas mãos, nosso suor, nosso sacrifício diário. Fizemos isso por um motivo único. Pelo nosso filho, pelo Bruno. Bruno parecia desconfortável na cadeira, mexendo no guardanapo. Tudo o que criamos, cada prédio, cada contrato, era para ser a base dele, a herança dele, o futuro seguro dele. Pausei, deixando as palavras assentarem no ar pesado. Amanhã, Bruno começa a sua própria família oficial. E eu espero. Minha voz falhou levemente. Não totalmente uma atuação, pois a dor era real. Eu rezo para que ele valorize o que recebeu, que entenda o custo alto do que foi construído, que ele honre isso e não jogue fora. Aplausos educados encheram a sala, mas vi Daniel sussurrar algo urgente no ouvido de Alice. Vi a mão de Alice apertar o braço de Bruno com força, cravando as unhas. Eles sabiam que algo estava muito errado com o meu tom. A mensagem tinha sido dada. Depois do jantar, me aproximei de Bruno num canto privado. Querido, queria te dizer que estou tão orgulhosa do homem que você se tornou, ou que eu achava que você era. Os olhos dele procuraram os meus, nervosos. Mãe, está tudo bem mesmo? Você parece, não sei, diferente, estranha. Apenas emocionada, filho. Toquei o rosto dele com carinho, lembrando do menino que ele foi. Meu bebê está se casando amanhã. Tenho permissão para ficar emocionada e chorar. É, claro. Ele não parecia convencido. Te amo, mãe. Te amo também, Bruno. Foi a última mentira que eu contaria a ele para protegê-lo até a hora certa. Sexta-feira à noite, 11 horas. Marcelo ligou com notícias urgentes que mudaram tudo o que eu pensava. Helena, encontrei algo nos documentos do Daniel. Algo grande e podre. Me conte agora. O Grupo Investimentos Summit, a empresa que supostamente compraria seus prédios por 18 milhões no contrato. Ela não existe de verdade. É uma empresa de fachada fantasma. O Daniel criou ele mesmo em um paraíso fiscal. Sentei devagar na cama, chocada. O quê? Como assim? Não existe comprador de 18 milhões, Helena. Daniel estava planejando liquidar suas propriedades através da holding, passar as escrituras para essa empresa fantasma, drenar as contas bancárias e desaparecer do mapa com o dinheiro. Bruno ia ficar segurando escrituras vazias, prédios roubados e contas de impostos enormes e dívidas criminais. A imagem completa se cristalizou na minha frente. Daniel não estava planejando apenas roubar de mim por vingança. Ele estava planejando ferrar o Bruno também, deixar o cúmplice na mão. Exatamente. A vingança de Daniel era contra você, sim. Mas Bruno era apenas uma ferramenta útil, um idiota útil, dispensável para ele. Pensei sobre isso com o coração apertado. Bruno tinha me traído, rido sobre me institucionalizar, planejado roubar tudo o que construí. Mas Daniel, o mentor, tinha traído Bruno também. A Alice, ou Jéssica, poderia ter amado Bruno de verdade ou não. De qualquer jeito, o irmão dela, Daniel, estava planejando deixar o casal sem nada e fugir com o dinheiro. O Bruno sabe disso? Perguntei. De jeito nenhum. Os documentos parecem legítimos para quem não investiga a fundo. Bruno acha que está roubando seu império e ficando rico. Ele não faz ideia de que Daniel está planejando roubar de todos vocês e deixar ele com a culpa. Isso mudou a equação emocional para mim.
Bruno ainda era culpado, ainda cúmplice de um crime horrível contra a mãe, ainda merecedor de consequências severas. Mas ele também era uma vítima, um peão manipulado pelos irmãos Vieira, usado como uma arma no plano de vingança de 15 anos de Daniel. Obrigada, Marcelo. Isso explica tudo. Fiquei sentada sozinha no meu escritório, encarando as fotos de infância de Bruno na parede. 5 anos com dentes da frente faltando e sujo de terra. 10 anos no primeiro jogo de beisebol da escola. 15 anos, emburrado e com raiva do mundo depois que Roberto morreu. Meu filho tinha feito escolhas terríveis e imperdoáveis. Mas Daniel Vieira tinha orquestrado tudo como um mestre de marionetes. Amanhã, todos eles enfrentariam a justiça, sem exceção. Sábado, 19 de outubro, 8 da manhã. Acordei antes do amanhecer, pois não conseguia dormir mais. Hoje era o dia do casamento do meu filho. Hoje era o dia em que eu destruiria a vida dele na frente de 150 testemunhas. Fiquei diante do espelho do meu quarto, ajustando o vestido azul marinho que escolhi, a cor favorita de Roberto, a aliança dele pendurada no meu pescoço em uma fina corrente de ouro, pesando contra a minha pele. Roberto, sussurrei para a foto dele na minha cômoda. Espero que você esteja orgulhoso. Ou pelo menos espero que você entenda o que vou fazer. Lá embaixo na cozinha, fiz café forte. Minhas mãos estavam firmes, sem tremer. 40 anos de negociações de negócios difíceis me ensinaram a manter a calma sob pressão extrema. Meu telefone vibrou na bancada. Era a delegada Sara Rodrigues. Helena, checagem final. Tem certeza de que quer prosseguir com isso? Tenho certeza absoluta. Oficiais estão em posição. Temos 3 agentes em trajes de casamento misturados aos convidados. Mandados de prisão estão prontos no bolso. No momento em que você terminar seu discurso, nós agimos. Entendido. Helena. Ela pausou do outro lado da linha. Depois de hoje, não tem volta. Você está pronta para isso? Pensei na gravação. A velha não faz ideia do que vem por aí. Pensei nos documentos forjados com minha assinatura trêmula. Pensei no plano de vingança de 15 anos de Daniel Vieira. Pensei em Bruno rindo sobre me colocar em uma clínica de repouso. Estou pronta. Às 10 da manhã, Felipe me ligou. Helena, ouvi pelos meus contatos que algo grande vai acontecer hoje. Você está bem? Felipe, quero que saiba que seu aviso me salvou. Sem você, eu teria perdido tudo o que tenho. Só fico feliz por estar lá para ouvir aquela conversa. Ele pausou. Posso perguntar o que você decidiu fazer? Justiça, eu disse simplesmente. Justiça pública e inegável. E Bruno enfrentará as consequências das escolhas dele. Longo silêncio na linha. Você é uma mulher mais forte do que eu sou homem. Não sei se conseguiria fazer o que você está fazendo com um filho. Sim, você conseguiria, eu disse calmamente. Você me forçou a ir para a reabilitação há 8 anos, quando eu estava destruindo minha empresa com más decisões e bebidas. Você escolheu meu bem-estar em vez da nossa amizade. Isso é a mesma coisa, amor duro. Acho que é. Outra pausa. Helena, pelo que vale a pena, você está fazendo a coisa certa. Depois que desligamos, fiquei com aquelas palavras na cabeça. Você está fazendo a coisa certa. Estava mesmo? Ou eu era apenas uma velha amargurada se vingando do filho? Tirei o celular e ouvi a gravação do jantar de domingo mais uma vez. A velha não faz ideia do que vem por aí. Ela vai estar em alguma clínica de repouso enquanto a gente manda no império dela. Aquele não era meu filho falando. Aquele era um estranho que se parecia com meu filho. O menino que eu criei com tanto amor, aquele que costumava subir no meu colo com os joelhos ralados, que chorou no funeral do pai, que uma vez me disse que eu era sua heroína. Ele tinha ido embora. Esse Bruno, aquele rindo sobre me institucionalizar como se eu fosse um lixo, era um estranho. E estranhos não podem roubar de mim sem consequências. Ao meio-dia, recebi mensagens de texto dos convidados do casamento, de uma amiga antiga, tão animada para hoje. Bruno tem sorte de ter você como mãe. De Lauro, te vejo às 3. Aquele presente da cobertura é incrivelmente generoso da sua parte. De outro sócio, mal posso esperar para celebrar com você. Eles não faziam a menor ideia. Até hoje à noite, todos eles saberiam a verdade nua e crua. Eu seria a mãe que destruiu o filho no próprio casamento. Mas pelo menos eu seria a mãe que contou a verdade. À 1 da tarde, dirigi para o espaço jardim do parque. O sol estava brilhando forte.
As folhas das árvores estavam verdes e vivas. O clima estava perfeito para um casamento, perfeito para um acerto de contas. Estacionei e fiquei no meu carro por 5 minutos, encarando o local da festa. Pelas janelas de vidro, eu podia ver a equipe arranjando flores, montando cadeiras brancas, criando o conto de fadas perfeito. Mas contos de fadas são mentiras bonitas. A realidade são mães que trabalham duro demais e filhos que as traem por dinheiro. A realidade são planos de vingança de 15 anos e documentos forjados. A realidade é escolher a justiça em vez da misericórdia, porque a misericórdia não foi oferecida a você quando precisou. Meu telefone vibrou. Sara Rodrigues mandou mensagem. Estamos em posição. 3 agentes posicionados entre os convidados, mais 2 nas saídas de emergência, prontos quando você estiver. Respondi. Farei o discurso depois do jantar, por volta das 6 da tarde. Estaremos prontos. Saí do meu carro, caminhei em direção ao local com passos firmes. Cada passo parecia pesado, final. Ainda havia tempo para parar isso. Eu poderia cancelar a polícia, cancelar as prisões, ter uma conversa privada com Bruno, talvez perdoá-lo, talvez tentar salvar algo da nossa relação. Mas então me lembrei de que eles planejavam me declarar incompetente, me trancar numa clínica, roubar tudo e rir sobre isso. Não. Algumas traições são grandes demais para perdoar. Empurrei a porta do espaço jardim. O casamento continuaria. E a justiça também. Sábado, 19 de outubro, 3 da tarde. O local parecia algo saído de uma revista de noivas. Cadeiras brancas dispostas em fileiras perfeitas no gramado. Um arco coberto de flores, onde Bruno e Alice trocariam votos de amor eterno. Quarteto de cordas tocando suavemente músicas clássicas. A luz dourada do sol filtrando pelas árvores do parque. 150 convidados chegaram em suas melhores roupas e sorrisos. Eu os assistia da sala da noiva, onde estava escondida desde as 2 da tarde. Lauro, meus amigos, parceiros de negócios que me conheciam há décadas, pessoas que achavam que estavam celebrando um casamento feliz. Eles não faziam ideia de que estavam participando de uma execução pública. Alisei meu vestido azul marinho, verifiquei minha maquiagem uma última vez no espelho. O dispositivo de gravação estava escondido na minha bolsa de mão pequena. Marcelo tinha instalado ontem à noite. Backup caso algo desse errado com o equipamento da polícia. Uma batida na porta. Dona Helena, está na hora. Respirei fundo, abri a porta. A mãe de Alice, Patrícia, estava lá. Mulher doce, completamente inocente na história. Ela não fazia ideia de que a filha tinha mudado o nome de Jéssica Vieira para Alice Souza, que tudo sobre a filha era uma mentira cuidadosamente construída. Helena, você está linda, disse Patrícia calorosamente. Está pronta? Tão pronta quanto jamais estarei. Caminhamos em direção ao espaço da cerimônia juntas. Patrícia apertou minha mão com carinho. Sou tão grata que nossos filhos se encontraram. O Bruno é um jovem tão maravilhoso. Você o criou muito bem. Cada palavra era uma facada no meu peito. Vi a delegada Sara posicionada perto do fundo, vestida com um vestido preto elegante que a fazia parecer qualquer outra convidada chique. Ela pegou meu olhar, assentiu uma vez discretamente. 2 outros agentes estavam espalhados pela multidão, disfarçados. Eu os reconheci das fotos que me mostraram, embora em trajes de casamento parecessem perfeitamente normais. O quarteto de cordas mudou a música para a marcha nupcial. Todos se levantaram. Já que Roberto tinha ido embora, eu levaria Bruno até o altar. Mãe e filho juntos uma última vez. Bruno esperava na entrada lateral em seu smoking preto impecável. Quando me viu, sorriu. Aquele sorriso lindo que derretia meu coração desde que ele tinha 2 anos. Mãe, você está incrível. Você também, querido. Ele ofereceu o braço. Eu peguei. Caminhamos pelo corredor de cadeiras juntos. 150 rostos nos assistindo, sorrindo, felizes por nós. Eles achavam que isso era um começo de vida. Era um fim. Alice estava no altar, em seu vestido branco deslumbrante. 3 anos de performance teatral culminando neste momento. Ela parecia radiante. Se eu não soubesse a verdade podre, acharia que ela era uma noiva linda, casando por amor verdadeiro. Entreguei Bruno para ela, beijei a bochecha dele. Te amo, mãe, ele sussurrou no meu ouvido. Não respondi, apenas apertei a mão dele e tomei meu lugar na primeira fila reservada para a família. A cerimônia começou. Votos tradicionais.
na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença. Mentiras tão bonitas ditas em voz alta. O celebrante sorriu. Bruno, você aceita Alice como sua legítima esposa? Aceito. Alice, você aceita Bruno como seu legítimo marido? Aceito. Anéis trocados, ambos sorrindo apaixonados. Eu agora vos declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Eles se beijaram sob aplausos. A multidão vibrou. Bruno e Alice, ou Bruno e Jéssica, estavam oficialmente casados perante a lei e a igreja. Casados por aproximadamente 3 horas até eu destruí-los completamente. Das 4 às 5 da tarde, hora do coquetel. Os convidados se misturavam no terraço do jardim ao ar livre. Champanhe fluía em taças de cristal. Garçons circulavam com bandejas. Risadas e conversas enchiam o ar. Eu desempenhei meu papel de mãe feliz perfeitamente. Lauro me encontrou perto do bar. Helena, tenho que dizer que estava cético quando você disse que o Bruno estava pronto para mais responsabilidade na construtora. Mas assistindo ele hoje, tão maduro, tão pronto para começar uma família, você o criou bem. Tomei um gole de champanhe para engolir o ódio. Obrigada, Lauro. Uma amiga me abraçou. Você pensou em planejamento de sucessão? O Bruno parece a pessoa perfeita para assumir quando você estiver pronta para se aposentar e viajar. Pensei sobre sucessão, eu disse cuidadosamente. Muito cuidadosamente. Você não imagina o quanto. Ela não pegou o tom irônico. Observei Bruno e Alice do outro lado do terraço. Eles estavam cercados por amigos, rindo, celebrando a vitória. Daniel Vieira estava com eles, taça na mão, parecendo confiante e arrogante. Eles achavam que tinham ganhado o prêmio. Às 4h30, ouvi Daniel e Alice conversando em um canto quieto atrás de um pilar. Eu não estava tentando ouvir, foi sorte. Eles só não me viram atrás do arranjo floral gigante. Segunda-feira de manhã, nós agimos, disse Daniel baixinho para a irmã. Você liga para o médico, agenda a avaliação de competência urgente. Quero a Helena interditada até o fim do mês, sem falta. Alice assentiu, séria. E a procuração já está em vigor. O Bruno pode começar a transferir ativos para a Ribeiro Participações assim que vocês voltarem da lua de mel. Eles não sabiam que eu estava a 3 metros de distância ouvindo tudo. Eles não sabiam que agentes da polícia estavam gravando cada palavra com microfones direcionais. Eles não sabiam que a empresa deles era falsa, que Daniel planejava roubar de Bruno também. 15 anos de planejamento meticuloso e eles tinham ficado desleixados na linha de chegada. Às 5 da tarde, Bruno me encontrou sozinha perto da fonte do jardim. Mãe, ele sentou ao meu lado no banco de pedra. Obrigado por tudo. A cobertura, o apoio, simplesmente tudo o que você fez. Olhei para o meu filho. Really looked at him. Quando eu perdi você? Eu me perguntei em silêncio. Quando você se tornou alguém que poderia rir sobre institucionalizar a própria mãe que te deu tudo? Você é meu filho, eu disse calmamente. Eu faria qualquer coisa por você. Eu sei que isso não tem sido fácil para você. Desde que o papai morreu, você teve que carregar tudo sozinha, a empresa, a casa. Ele pegou minha mão com carinho falso. Mas a Alice é família agora. Vamos ajudar a carregar o peso. Você não tem que carregar o fardo mais. Fardo. Era isso que eu tinha me tornado para ele. Um fardo. Não a mãe dele, não a mulher que o criou sozinha. Construiu um império para ele, sacrificou tudo por ele. Um fardo a ser removido e descartado num asilo. Bruno, eu disse cuidadosamente, segurando as lágrimas. Você se lembra do que seu pai costumava dizer? Construa algo que valha a pena manter? Ele assentiu. Sim, claro, foi o que você fez. A construtora Ribeiro. Não. Apertei a mão dele com força. Não foi isso que ele quis dizer, filho. Ele quis dizer construir relacionamentos, construir confiança, construir amor e caráter. Bruno parecia confuso com o meu tom. Mãe, você está bem? Está pálida. Estou bem, querido. Levantei-me do banco. Devo ir checar os arranjos do jantar e ver se está tudo certo. Afastei-me dele, sentindo os olhos dele nas minhas costas. Foi a última conversa normal que teríamos na vida. 6 da tarde. O jantar começou. 150 convidados sentados em mesas redondas decoradas com rosas brancas e detalhes dourados luxuosos. A mesa principal tinha Bruno, Alice, Daniel, as madrinhas e os padrinhos.
Sentei em uma mesa próxima com Lauro e outros associados de negócios importantes. O jantar foi servido: filé mignon ao molho madeira, legumes assados, vinho caro fluindo livremente. Mal toquei na minha comida. Meu estômago estava um nó apertado de nervosismo. A delegada Sara estava sentada a 3 mesas de distância, posicionada estrategicamente para uma visão clara da mesa principal. Nossos olhos se encontraram por um segundo. Ela articulou a palavra pronta, sem som. Eu assenti discretamente. A cerimonialista do casamento, uma mulher alegre chamada Jennifer, se aproximou da minha mesa com o microfone. Dona Helena, estamos prontos para os brindes e discursos quando a senhora estiver. Levantei-me devagar. Minhas pernas pareciam firmes, apesar do medo. 40 anos de apresentações de negócios me ensinaram a comandar uma sala cheia de gente. Jennifer me entregou o microfone sem fio. Caminhei em direção à mesa principal, onde meu filho estava. A sala gradualmente ficou quieta em respeito. Conversas diminuíram até o silêncio. Copos pararam de tilintar. 150 rostos se viraram para mim, esperando. Bruno sorriu, esperando um discurso tocante e amoroso da mãe do noivo. Alice parecia confiante, relaxada ao lado dele. Daniel recostou na cadeira, completamente confortável e arrogante. Nenhum deles tinha ideia de que o mundo deles estava prestes a desmoronar em pedaços. Bati no microfone 2 vezes para testar. Um som agudo de feedback cortou a sala, chamando a atenção de todos. Silêncio completo. Obrigada a todos por estarem aqui hoje, comecei. Minha voz estava firme, clara e potente no sistema de som. Como mãe do Bruno, esperei ansiosamente por este momento por anos. Sorrisos calorosos da multidão, achando que era amor. Quero falar com vocês sobre confiança, sobre família, sobre o que construímos e sobre o que acontece quando a confiança é traída da forma mais vil possível. A atmosfera da sala mudou instantaneamente. As pessoas se mexeram desconfortáveis nas cadeiras. Esse não era um discurso de casamento típico. O sorriso de Bruno vacilou e sumiu. 3 semanas atrás, continuei, olhando para ele. Bruno veio à minha casa com documentos de planejamento patrimonial. Ele disse que eram apenas uma organização de rotina para proteger a família. Eu assinei sem ler com atenção. Por quê? Porque eu confiava no meu filho cegamente. Tirei papéis dobrados da minha bolsa de mão, levantei-os para todos verem. Mas esses documentos não eram de organização. Eram uma procuração de plenos poderes, autorizações de transferência de propriedade, documentos que davam ao Bruno controle total e absoluto sobre tudo o que eu possuo e construí. Suspiros de choque ondularam pela multidão. Bruno começou a se levantar da cadeira, nervoso. Senta, Bruno. Minha ordem foi um chicote. Ele congelou. Algo na minha voz e no meu olhar o fez obedecer e sentar. Levantei mais papéis. Estes documentos transferiram todas as minhas propriedades, todo o meu patrimônio, para uma empresa chamada Ribeiro Participações Limitada, registrada em 15 de agosto de 2024. Sócio administrador, Bruno Ribeiro. Meu nome não aparece em lugar nenhum nesta empresa. Fui roubada. A sala explodiu em murmúrios e cochichos chocados. Aqui está a parte mais interessante, eu disse, voz cortando o barulho e silenciando a sala de novo. Este é um contrato de venda entre a Ribeiro Participações e o Grupo Investimentos Summit. Preço de venda, 18 milhões de reais. O valor de mercado real das minhas propriedades é 80 milhões. Pausei, deixando os números afundarem na mente de todos. Um prejuízo de mais de 60 milhões. Por que o Bruno faria isso? Por que venderia o legado da família por preço de banana? Alice estava pálida como um fantasma. O maxilar de Daniel estava tenso, os olhos arregalados. Deixe-me apresentar algumas pessoas para vocês, caso não conheçam a verdade. Continuei implacável. Esta mulher... Apontei o dedo para a noiva. O nome dela não é Alice Souza, é Jéssica Vieira. Ela mudou o nome legalmente em cartório em março de 2019 para esconder quem era. O rosto de Alice drenou de toda a cor. Jéssica Vieira é irmã de Daniel Vieira, o padrinho. Apontei para Daniel. Daniel trabalhou para mim como estagiário em 2009. Eu o demiti por justa causa por falsificar avaliações de imóveis, fraude contra clientes.
Eu o denunciei ao conselho e ele entrou na lista negra de todas as grandes firmas da cidade. Todos os convidados se viraram para encarar Daniel, que parecia querer sumir. Daniel passou 15 anos planejando vingança contra mim, eu disse. A irmã dele mudou de identidade, rastreou os movimentos do meu filho e se aproximou dele propositalmente num congresso em junho de 2021. Tudo, o encontro deles, o namoro, este casamento, foi friamente calculado para me destruir. A sala estava congelada em choque absoluto. Ninguém respirava. Mas esperem, eu disse. Tem mais. Deixem-me tocar algo para vocês ouvirem. Tirei meu celular, conectei ao cabo do sistema de som que estava perto da mesa. A gravação do jantar de domingo encheu o espaço elegante com som alto e claro. A voz de Bruno. Acha que ela suspeita de alguma coisa? A voz de Alice. De jeito nenhum. Sua mãe assinou tudo sem ler, velha boba. A voz de Daniel sendo citado. Os documentos são a prova de falhas. O Bruno rindo alto. A velha não faz ideia do que vem por aí. Ela vai estar em alguma clínica de repouso trancada enquanto a gente manda no império dela. Alice. O médico diz 60 dias. Teremos ela declarada incapaz rapidinho. A gravação terminou. Silêncio absoluto e mortal. Alguns convidados estavam chorando de horror. Outros pareciam furiosos. Os pais de Alice pareciam devastados, em choque. Eles não tinham ideia de que a filha tinha mudado de nome, que ela estava vivendo uma mentira criminosa. Eu esperava, eu disse calmamente para o microfone, que o Bruno fosse apenas manipulado, que ele fosse uma vítima inocente. Mas essa gravação prova o contrário. Olhei diretamente para o meu filho, nos olhos dele. Você sabia sobre os documentos forjados. Você riu sobre me colocar em uma casa de repouso à força. Você chamou minha empresa de Nosso Império. Você não foi enganado, Bruno. Você escolheu isso por ganância. O rosto de Bruno desmoronou em lágrimas. Mãe, não. Deixe-me dizer o que acontece agora, filho. Tirei mais documentos da bolsa. Na quarta-feira, executei um novo testamento em cartório. Todo o meu espólio, 47 milhões de reais, será doado à Fundação Habitacional da cidade para construir moradias dignas para mães solteiras. Levantei o testamento no ar. Bruno, você não herda nada. Você está especificamente deserdado por indignidade. Este testamento é irrevogável, arquivado no tribunal, permanente. Bruno desabou na cadeira, escondendo o rosto nas mãos. Na sexta-feira, a juíza Patrícia Moraes concedeu uma liminar de emergência. A Ribeiro Participações Limitada está congelada judicialmente. Nenhuma transação, nenhuma transferência, nenhum centavo sai de lá. O rosto de Daniel ficou branco de medo. Na quinta-feira, a OAB recebeu queixas formais de ética e crimes contra Daniel Vieira, por usar informações privilegiadas para cometer fraude. Daniel, você será cassado e nunca mais advogará. Olhei para Daniel com desprezo. 15 anos de planejamento, tudo por nada. Finalmente, olhei para a mesa onde Sara estava e fiz o sinal combinado. Na terça-feira, encontrei com a delegada Sara Rodrigues do DEIC. Ela abriu um inquérito sobre estelionato, formação de quadrilha e violência contra idoso. Sara se levantou, distintivo visível na cintura, arma no coldre. Polícia Civil, todos parados. Daniel Vieira, Jéssica Vieira, Bruno Ribeiro, vocês estão presos em flagrante delito. O caos explodiu no salão. Daniel tentou correr para a saída dos fundos. Um policial bloqueou a porta e o segurou. Daniel Vieira, você está preso por formação de quadrilha, estelionato, falsificação de documentos e violência patrimonial. Algemas clicaram em volta dos pulsos dele com força. Alice agarrou o braço de Bruno, desesperada. Bruno, faz alguma coisa. Pelo amor de Deus. Uma policial feminina se aproximou dela. Jéssica Vieira, você está presa por estelionato, falsidade ideológica e associação criminosa. Jéssica! A mãe de Alice gritou da plateia, desmaiando nos braços do marido. Do que ela está falando, minha filha? Alice Jéssica não respondeu. Apenas ficou lá chorando enquanto as algemas eram colocadas em seus pulsos finos. Bruno olhou para mim do outro lado da sala, lágrimas escorrendo pelo rosto, uma mistura de medo e arrependimento. Mãe, por favor, podemos conversar sobre isso em casa. Sinto muito mesmo. O terceiro policial se aproximou dele. Bruno Ribeiro, você está sendo detido para averiguação e indiciado por estelionato e conspiração contra o patrimônio. Mãe!
A voz de Bruno quebrou num grito. Por favor, não faz isso. Assisti meu filho, meu único filho, o menino que criei, o homem que amei mais que tudo, ser levado algemado para fora do salão ao lado da mulher com quem se casou há 3 horas. O casamento acabou, assim como minha família. Os convidados estavam em choque total. Alguns correram em minha direção, perguntando se eu estava bem. Outros fugiram para as saídas para não se envolverem. Alguns filmaram tudo em seus telefones. Isso estaria em todas as mídias sociais em poucos minutos. Lauro me alcançou primeiro, me segurando. Helena, meu Deus, você está bem? Precisa de água? Estou bem, Lauro. Estou viva. Uma amiga estava chorando copiosamente. Não acredito que o Bruno faria isso com você. Você é a mulher mais forte que conheço. Patrícia, mãe de Alice, se aproximou soluçando, apoiada pelo marido. Helena, eu não fazia ideia. Juro pela minha vida que não sabia que ela mudou de nome. Não entendo nada disso. Ela sempre foi uma boa menina. Toquei o braço dela com pena. Eu sei que você é uma vítima também, Patrícia. Eles mentiram para todos nós. Não foi sua culpa. Daniel estava sendo levado passando por mim pelos policiais. Ele parou, apesar do aperto do agente em seu braço, e olhou para mim com puro ódio e veneno nos olhos. Você destruiu minha vida 15 anos atrás. Ele cuspiu as palavras. Isso era justiça, sua velha maldita. Não, Daniel, eu disse calmamente, olhando nos olhos dele. Isso aqui é justiça. Às 7 da noite, o local estava vazio, exceto pela equipe de limpeza varrendo os restos do que deveria ter sido uma celebração de amor. Fiquei sozinha no jardim onde Bruno e Alice trocaram votos falsos 3 horas atrás. 3 horas casados, ambos presos e a caminho da delegacia. O casamento seria anulado judicialmente antes que passassem uma noite juntos como marido e mulher. Sara se aproximou de mim. Helena, você está bem? Quer que eu te leve para casa? Não sei, eu disse honestamente, sentindo o cansaço bater. Acabei de mandar prender meu filho no casamento dele. Eu deveria estar bem? Você fez a coisa certa, Helena. Eles iam acabar com você. Fiz? Ou apenas provei que o Bruno estava certo de que valorizo meu império e meu dinheiro mais do que valorizo ele? Sara ficou quieta por um momento, respeitando minha dor. Você valorizou a verdade e sua dignidade. Isso é diferente. Ela me entregou o cartão dela. Me ligue se precisar de algo ou se sofrer ameaças. O Ministério Público entrará em contato sobre os próximos passos do processo. As audiências começarão na próxima semana. Depois que ela saiu, caminhei devagar até meu carro no estacionamento vazio. Meu telefone estava explodindo com mensagens e ligações. Amigos, colegas, repórteres que de alguma forma já tinham ouvido falar do escândalo. Ignorei todos eles. Dirigi para minha mansão vazia e escura em silêncio absoluto. As próximas 72 horas foram um borrão de pesadelo. Domingo de manhã, acordei para descobrir que minha história era notícia nacional em todos os portais. Mãe empresária expõe fraude milionária do filho no próprio casamento. Casamento de luxo termina em prisões após discurso chocante da mãe. Quando a família se torna quadrilha, o caso Helena Ribeiro. As mídias sociais explodiram. A hashtag do casamento virou o assunto mais comentado no país. Vídeos do meu discurso filmados por convidados viralizaram no TikTok e Instagram. Assisti a um vídeo com milhões de visualizações. Mostrava-me tocando a gravação, a voz de Bruno enchendo o local. A velha não faz ideia do que vem por aí. Os comentários variavam de apoio total à crueldade. Rainha, fez certinho. O filho teve o que merecia, ingrato. Mas ela o deserdou completamente. Isso é duro demais para uma mãe. Helena escolheu seu dinheiro em vez do filho. Que tipo de mãe faz isso? O tipo que criou um ladrão, aparentemente. Desliguei meu celular, não conseguia olhar mais nada. Segunda-feira de manhã, 9 horas. Audiências de custódia no fórum. Não compareci. Não conseguia encarar Bruno ainda. Tomás me ligou com atualizações. Daniel Vieira. Prisão preventiva mantida por risco de fuga e destruição de provas. Fiança negada. Ele vai para o presídio. Jéssica Vieira. A Alice. Fiança fixada em R$300 mil. Os pais dela não têm esse dinheiro e bens bloqueados. Ela continua presa. Bruno. Tomás pausou, hesitante. Fiança fixada em R$400 mil. Helena. O advogado dele me ligou. O Bruno não tem esse dinheiro. Está quebrado.
Ele está perguntando se você vai pagar a fiança para ele responder em liberdade. Meu coração parou no peito. O quê? Ele teve a coragem? Ele pediu. O Bruno não consegue pagar a fiança sozinho. Ele está perguntando se a mãe vai ajudá-lo a sair da cadeia. O menino que criei, sentado numa cela fria, pedindo à mãe que ele tentou fraudar e internar, para pagar a fiança dele com o dinheiro que ele tentou roubar. Não, eu disse firme. Ele fez as escolhas dele. Ele vive com elas agora. Helena, tem certeza? Ele vai ser transferido para o presídio comum. Não, Tomás. Ele riu sobre me colocar em uma clínica de repouso contra minha vontade. Ele pode ficar na cadeia e pensar no que fez. Não pago 1 centavo. Bruno foi transferido para o centro de detenção provisória. Todos os 3 presos. Terça-feira, me forcei a ir trabalhar na construtora. A empresa precisava de mim. Os clientes precisavam de garantia de que a empresa estava estável e sólida, apesar do escândalo familiar. Meus funcionários foram incríveis, solidários, me abraçando e se unindo ao meu redor. Mas eu podia ver as perguntas nos olhos deles. Como você, uma mulher tão esperta, não sabia que seu próprio filho estava roubando de você debaixo do seu nariz? Boa pergunta. Uma que eu me fazia todas as noites olhando para o teto. Quarta-feira à tarde, Marcelo ligou com notícias finais da investigação. Helena, confirmei tudo. O Grupo Investimentos Summit é completamente falso. O Daniel criou a empresa num paraíso fiscal. Não existe comprador de 18 milhões. Então o Daniel estava planejando roubar do Bruno também, dar um golpe no golpe. Sim, ele teria liquidado suas propriedades, pegado o dinheiro da venda e desaparecido no mundo. O Bruno teria ficado aqui com nada, além de acusações criminais e dívidas impagáveis. Fiquei digerindo essa informação. O Bruno tinha me traído, sim. Mas o Daniel tinha planejado trair o Bruno também. Meu filho era culpado, mas ele também era uma vítima, um idiota útil na mão de um psicopata vingativo. Isso não desculpava o que ele tinha feito comigo, mas complicava as coisas no meu coração de mãe. Quarta-feira à tarde, 3 horas. Dirigi até o centro de detenção provisória. O horário de visita era restrito. Eu tinha ligado antes, feito arranjos especiais com o diretor. O Bruno não sabia que eu estava indo. A cadeia era exatamente tão deprimente quanto eu imaginava. Concreto cinza, cheiro de produto de limpeza barato, barulho de grades e desespero humano. Sentei na sala de visitas, telefone e vidro blindado separando a gente. O Bruno entrou 5 minutos depois, trazido por um guarda. Vestia um macacão bege de presidiário, algemas, 5 dias de barba por fazer, olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Quando me viu, ele desabou na cadeira. Ele pegou o telefone com a mão tremendo. Peguei o meu. Nenhum de nós falou por 30 segundos. Apenas olhamos um para o outro através do vidro grosso. Mãe, ele sussurrou finalmente, a voz rouca. Sinto muito, me perdoa. Sente pelo quê, Bruno? Por planejar roubar de mim? Por rir sobre me colocar num asilo? Por passar 3 anos mentindo na minha cara? Por qual parte você sente muito? Tudo isso. Lágrimas grossas escorriam pelo rosto dele. Eu estava com raiva, com inveja do seu sucesso. A Alice me fez sentir que eu merecia mais, que você estava me segurando e me tratando como criança. Então isso é culpa da Alice? Culpa da Jéssica? Não, é minha culpa. Eu fiz a escolha. Eu assinei os documentos. Eu ri sobre isso no jantar. Eu fui fraco. A voz dele quebrou. Aquele fui eu. Eu fiz aquilo. Primeira vez na vida que ele assumiu total responsabilidade pelos erros dele sem culpar ninguém. A polícia me contou uma coisa. Eu disse calmamente. O Daniel não estava planejando dividir o dinheiro com você e a irmã. A empresa compradora é falsa. Não existe comprador. O Daniel ia levar tudo sozinho e desaparecer, deixando você aqui com as dívidas e a polícia. O rosto de Bruno mostrou choque genuíno. O quê? Ele ia me roubar? O Daniel usou a irmã para chegar até mim, mas ele estava usando você também como laranja. Você achou que estava roubando meu império para você. Ele estava planejando roubar de nós dois. Bruno riu amargamente, um som triste. Então, eu destruí meu relacionamento com você. Cometi crimes, arruinei minha vida, perdi minha liberdade. E eu ia acabar sem nada de qualquer jeito. Fui um idiota. É isso que a vingança e a ganância fazem, eu disse. O Daniel passou 15 anos planejando me machucar. Você foi apenas dano colateral na guerra dele. Longo silêncio entre nós. Você falou sério no discurso? Bruno perguntou baixo. O testamento?
Estou realmente deserdado? Sim, totalmente. Ele assentiu, aceitando a derrota. Eu mereço isso. Não mereço nada seu. Seu advogado pode negociar um acordo de delação premiada com a promotoria. Eu disse, tentando ajudar juridicamente. Se você se declarar culpado, cooperar com a investigação, testemunhar contra o Daniel e a Jéssica e entregar tudo, o promotor pode oferecer liberdade condicional e serviço comunitário em vez de anos de prisão fechada. A esperança brilhou nos olhos dele pela primeira vez. Você faria isso por mim? Ajudaria com o advogado? Não estou fazendo isso por você, Bruno. Estou fazendo isso porque você é meu filho e não posso te deixar apodrecer na prisão se houver outra opção legal. Pausei, respirando fundo. Mas, Bruno, entenda isso bem. Se você for para a prisão ou não, você não é mais meu filho. Não do jeito que era antes. Aquele Bruno, o menino inocente que criei e amei, ele morreu naquele jantar. Você o matou. Eu entendo. Ele sussurrou, abaixando a cabeça. Entende mesmo? Você realmente entende o que tirou de mim, além do dinheiro? Não sei o que você quer dizer. Você tirou minha capacidade de confiar nas pessoas, eu disse com dor. Você tirou minha alegria em construir este negócio para a família. Você tirou minhas memórias felizes. Não consigo olhar para suas fotos de bebê sem ver o homem que tentou me roubar. Não consigo lembrar de te ensinar a andar de bicicleta sem lembrar de você rindo da minha suposta demência. Minha voz estava firme, mas lágrimas quentes escorriam pelo meu rosto. Você não tentou apenas roubar meu dinheiro, Bruno. Você roubou meu passado e meu coração de mãe. Toda a boa memória que tenho de você está envenenada agora. Bruno desabou completamente em choro convulsivo. Mãe, por favor, farei qualquer coisa para consertar isso. Me dá uma chance. Não tem como consertar um vidro quebrado desse jeito. Só seguir em frente com os cacos. Levantei para sair da cabine. Mãe, espera! A voz de Bruno estava desesperada no telefone. Por que você fez isso publicamente no casamento? Por que não apenas me prender silenciosamente em casa? Encontrei os olhos dele através do vidro pela última vez. Porque você ia me humilhar publicamente perante a sociedade. Audiência de interdição, internação forçada. Você queria que meus amigos me vissem ser declarada louca. Eu paguei na mesma moeda. Pausei. Eu queria que eles vissem você ser exposto como uma fraude. Pecado público, penitência pública. Isso fez você se sentir melhor? Se vingar? Não, eu disse honestamente. Me fez sentir como um monstro, como a pior mãe do mundo, mas ainda assim foi a coisa certa a fazer para me proteger. Desliguei o telefone no gancho. Fui embora sem olhar para trás. Atrás de mim, vi pelo reflexo que Bruno articulou através do vidro. Eu te amo. Não me virei. 3 meses se passaram. Daniel Vieira se declarou inocente, arrogante até o fim. Julgamento agendado para fevereiro. Enfrentando 15 anos de prisão, teve a carteira da OAB cassada permanentemente. A carreira dele acabou. Jéssica Vieira se declarou inocente também. Julgamento agendado, enfrentando 10 anos. Divorciada de Bruno após 3 meses de casamento na cadeia. O casamento foi anulado judicialmente, já que foi baseado em fraude e identidade falsa. Bruno Ribeiro aceitou o acordo judicial. Declarou-se culpado de todas as acusações. Sentenciado a 5 anos de liberdade condicional, 2.000 horas de serviço comunitário obrigatório, 50 mil reais de restituição simbólica para mim, ficha suja de criminoso, banido permanentemente da construtora Ribeiro e de qualquer cargo de confiança. Não comparecia à sentença dele no tribunal. Não conseguia encarar. Mas Tomás me disse que Bruno deu uma declaração emocionada ao juiz. Excelência, traí minha mãe, a única pessoa que sempre esteve por mim. Ri sobre interná-la. Tentei roubar tudo o que ela construiu com suor. Mereço a prisão, mas estou pedindo uma chance de provar que posso mudar e ser decente, para me tornar o homem que meu pai gostaria que eu fosse, o homem que minha mãe tentou me criar para ser. O juiz deu a ele a chance. Liberdade condicional em vez de cadeia. Sentença branda para um crime grave, mas justa diante da confissão. Mas Bruno carregaria aquela condenação pelo resto da vida. Dezembro chegou, noite de Natal. Arrumei minha mesa de jantar enorme para uma pessoa só. Peru, farofa, vinho caro, 11 cadeiras vazias ao redor da mesa. Meu telefone tocou às 8 da noite. Número desconhecido.
quase não atendi, com medo. Alô? Mãe, sou eu. Estou usando o telefone de um amigo aqui. Sei que não devo entrar em contato com você, mas é Natal. A voz de Bruno. Eu não a ouvia há 3 meses. Estou em uma casa de recuperação e apoio. A condicional exige que eu more aqui. Estou fazendo meu serviço comunitário numa ONG de construção de moradias populares, construindo casas para pessoas que não podem pagar. Silêncio do meu lado da linha. O coração apertado. Não estou ligando para pedir nada, nem dinheiro, nem ajuda, continuou ele rápido. Só queria dizer Feliz Natal e que ainda estou aqui, ainda tentando ser melhor e ainda te amo, apesar de tudo. Minha mão apertou o telefone com força. Bruno, Você não precisa dizer de volta, mãe. Eu sei o que fiz. Só precisava que você ouvisse minha voz. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei sentada na minha mesa vazia, telefone mudo na mão, lágrimas escorrendo no prato. Sussurrei para o silêncio da casa enorme. Eu te amo também, meu filho. Mas ele já tinha ido embora. 19 de outubro de 2025, um ano exato após o casamento desastroso. Eu estava diante de uma multidão e câmeras de TV na cerimônia de inauguração do Conjunto Habitacional Ribeiro. 50 unidades de moradias dignas para mães solteiras de baixa renda. O primeiro edifício financiado pelo Fundo de Caridade do meu Novo Testamento. A mídia estava presente, o prefeito, líderes comunitários, pessoas que acompanharam minha história no escândalo. Eu fiz um discurso no palanque. 1 ano atrás, hoje, virei notícia nacional por mandar prender meu filho no dia do casamento dele. As pessoas me chamaram de heroína corajosa. As pessoas me chamaram de monstro sem coração. Pausei, olhando para a multidão atenta. A verdade é que não sou nenhum dos dois. Sou apenas uma mãe que construiu um império financeiro e perdeu o filho no processo. Sou uma viúva que trabalhou demais para evitar a dor do luto. Sou uma empresária que achou que sucesso significava dinheiro no banco, quando, na verdade, significa legado humano. Apontei para o prédio novo atrás de mim. Meu falecido marido, Roberto, costumava dizer: construa algo que valha a pena manter. Achei que ele quisesse dizer construir uma empresa sólida, mas ele queria dizer construir relacionamentos, construir confiança, construir amor verdadeiro. Falhei nisso com minha família. Minha voz falhou levemente, emocionada. Então, hoje, estou começando de novo, do zero. Este prédio abrigará 50 mães solteiras e seus filhos, mulheres guerreiras como eu fui em 1984. Sozinhas, assustadas, mas determinadas. Quando eu morrer, todo o meu espólio financiará mais prédios como este pela cidade. Olhei diretamente para as câmeras de TV. Meu filho tentou tirar tudo de mim por ganância. Em resposta, eu doei tudo por amor ao próximo. Não por vingança, não por despeito, mas porque finalmente entendo o que legado realmente significa. A multidão aplaudiu emocionada. Câmeras brilharam com flashes. No fundo da multidão, longe do palco, eu ouvi. Bruno, vestindo roupas simples de trabalho sujas de tinta, o uniforme da ONG. Ele estava lá. Ele não sabia que eu o veria. Nossos olhos se encontraram através de 50 metros de espaço e gente. Ele assentiu com a cabeça, um cumprimento respeitoso. Eu assenti de volta, reconhecendo. Então ele se virou e saiu caminhando, voltando para o trabalho. Ainda era cedo demais para conversar. Talvez sempre fosse cedo demais. Mas pelo menos ele estava construindo coisas reais agora. Coisas honestas, com as próprias mãos calejadas, não com golpes. Talvez o Roberto ficasse orgulhoso disso, afinal. Naquela noite, voltei para casa cansada e encontrei uma carta simples na minha caixa de correio. Sem endereço de remetente, apenas meu nome escrito à mão com a letra dele. Querida mãe, vi você na inauguração hoje. Você estava ótima. Não fiquei para falar porque não queria atrapalhar seu dia nem causar cena, mas precisava te dizer uma coisa. Estou sóbrio e limpo há 1 ano, em terapia há 1 ano, construindo casas de tijolo para pessoas que realmente precisam delas há 1 ano. Finalmente entendo o que o papai queria dizer sobre construir algo que valha a pena manter. Estou construindo uma vida que vale a pena manter agora. Uma vida pequena, simples, honesta, mas conquistada com meu suor. E talvez algum dia, quem sabe, esteja construindo um alicerce para ter um relacionamento com você de novo. Um dia de cada vez, uma conversa de cada vez. Não espero seu perdão agora,
mas espero sua compreensão um dia. Te amo, mãe. Sinto muito que tenha sido preciso perder tudo e ir para o fundo do poço para aprender o que ser um homem realmente significa. Com amor, Bruno. Li a carta 3 vezes, chorando. Então peguei meu telefone e mandei uma mensagem de texto para o número desconhecido do qual ele tinha ligado no Natal. Vi você na inauguração. Obrigada por vir. Gostaria de tomar um café na semana que vem? 3 minutos depois, a resposta veio. Sim, por favor. Eu adoraria. Café na terça-feira seguinte. A mesma cafeteria no centro onde o Felipe tinha ouvido a conspiração original 1 ano antes. Apropriado, fechar o ciclo no mesmo lugar. Bruno chegou 10 minutos adiantado. Eu cheguei 5 minutos adiantada. Sentamos um de frente para o outro numa mesa de canto, 2 estranhos com o mesmo sangue, quebrados pela vida. Obrigado por me encontrar, mãe, disse ele baixinho, humilde. Li sua carta, Bruno. Conversamos por 2 horas, não sobre o passado, mas sobre o presente, sobre a terapia dele, sobre o que ele tinha aprendido sobre si mesmo, sobre as casas que estava construindo, sobre a vida simples que estava reconstruindo do zero. Testemunhei contra o Daniel e a Jéssica no mês passado, disse ele. Os julgamentos deles são em fevereiro. Contei tudo aos promotores, entreguei cada detalhe do esquema. Eu sei. O Tomás me contou que você foi muito corajoso. O Daniel realmente estava planejando me ferrar, disse Bruno, balançando a cabeça. A empresa era falsa. Ele ia me deixar na mão sem nada além de acusações criminais enquanto fugia com milhões. Eu fui tão tolo e cego. Foi. Concordei sem amaciar. Mas não é mais. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Você acha que algum dia poderemos ser mãe e filho de novo? Como antes? Pensei sobre isso honestamente. Olhei para ele. Não sei, eu disse com sinceridade. Aquele Bruno antigo, aquele que riu sobre me internar, não posso ser mãe dele. Aquele morreu para mim. Ele se foi. Bruno assentiu, aceitando a dureza, baixando o olhar. Mas esse Bruno, apontei para ele. Aquele que está construindo casas para pobres, que está assumindo a responsabilidade pelos erros, que está fazendo o trabalho duro para mudar, talvez eu possa ser mãe dele e amiga dele algum dia. Podemos tentar. Eu espero que sim, disse ele, sorrindo fraco. Vou esperar o tempo que for preciso. Terminamos nosso café, pagamos a conta e nos separamos na calçada com um abraço desajeitado e rápido. Não era perdão total. Não ainda. Talvez nunca fosse completo. Mas era um começo. Um tijolo novo. Tenho 73 anos agora enquanto gravo esta história para vocês ouvirem. As pessoas me perguntam o tempo todo na rua. Helena, você se arrepende de ter exposto o Bruno no casamento dele daquele jeito? A resposta é complicada. Me arrependo de que tenha sido necessário chegar a esse ponto. Me arrependo de que meu filho tenha se tornado alguém capaz de fazer o que fez. Me arrependo de ter trabalhado tanto construindo um império de concreto que esqueci de construir um relacionamento sólido com meu filho. Mas eu me arrependo de tê-lo impedido e prendido? Não, nem por um segundo. Às vezes, amor de mãe significa impedir as pessoas que amamos de se destruírem e cometerem erros fatais, mesmo quando nos custa tudo, até o amor delas, especialmente quando nos custa tudo. Se você está ouvindo isso e está enfrentando traição de alguém que ama e confia, aqui está o que aprendi a duras penas. Primeiro, proteja-se sempre. Não deixe o amor te fazer de vítima cega. Quase perdi tudo porque confiei sem ver. Segundo, a verdade importa mais do que o conforto e as aparências. Sim, expor o Bruno foi doloroso e vergonhoso, mas viver em uma mentira sendo roubada teria sido muito pior. Terceiro, justiça e misericórdia não são opostos. Escolhi a justiça publicamente para o crime, mas também dei ao Bruno um caminho para a redenção e o perdão privadamente. Ambos eram necessários para ele crescer. Quarto, você pode amar alguém profundamente e ainda assim responsabilizá-lo pelos seus atos. O Bruno ainda é meu filho. Eu ainda o amo. Mas amor não significa aceitar abuso ou crime. Quinto, legado não é sobre dinheiro no banco. É sobre o que você deixa para trás nos corações das pessoas e no mundo. Estou deixando 47 milhões para ajudar mães solteiras a terem um teto. Isso vale mais do que deixar para um filho que não valorizou o suor dos pais. No mês passado, o Bruno completou suas 2.000 horas de serviço comunitário.
Ele me mandou uma foto no celular da última casa que ajudou a construir do alicerce ao teto. Uma pequena casa amarela para uma mãe solteira, com 2 filhos pequenos. Ele escreveu na legenda: "É assim que construir de verdade se parece, mãe. Obrigado por me ensinar isso da maneira mais difícil, mesmo que eu tenha tido que perder tudo para aprender o valor do trabalho." Emoldurei aquela foto simples. Ela fica na minha mesa do escritório ao lado da foto do Roberto. Meu marido estava certo o tempo todo. Construa algo que valha a pena manter. Não dinheiro, não propriedade, não impérios de concreto, amor, verdade, caráter. Essas são as únicas coisas que valem a pena manter para sempre.